Salve amigos e amigas, diretamente dos estúdios Pod7 em São Paulo, estamos começando mais um Papo de Escada, correto? Correto. Agora sim, segura no corrimão que o papo hoje vai ser bem interessante, estou com ele, Wesley Oiguchi. Tudo bem? Achou que eu não ia falar de você? Pensei. Jamais. O Márcio lá no outro esquece toda vez. Ô Márcio, aquele salve, hein? Não esquece o menino não que ele fica chateado. Wesley, com quem estamos hoje? Adriano Gambarini, fotógrafo das antigas. Vou falar igual quando eu falo com o Ricardo. Das antigas. Mas não é só fotógrafo. Fotógrafo, editor... as 11. As 11? É. Cara, de trabalho, fotógrafo, editor e faço muito documentário, né? Diretor de documentário, roteirista, tá? Essa parte de imagem, né? Mas de formação eu sou geólogo, de formação. Fiz faculdade de geologia. Bacana, hein? Caverna, estudei muitos anos de caverna também. Espeleologia é o nome da pesquisa, da ciência que estuda a caverna. Espeleologia, cara. Fala rápido isso aí. Nunca ouvi Fala falar. rápido. Nem vou tentar. Então você que está assistindo aí, que começou a assistir agora o Papo de Escada, se interessa pelo tema, já vai deixando aquele like, já vai deixando o seu comentário e se inscrevendo no canal do Papo de Escada, tanto aqui no YouTube quanto nas outras redes sociais, correto? Isso. LinkedIn também. Estamos no LinkedIn também, hein? Também. Importante. Pessoal lá, ó, quando for postar lá, marca lá também LinkedIn, importante. Importante, hein? Começa você hoje, por favor. A gente costuma pedir para a pessoa primeiro apresentar desde a infância, como que é? Diga seu nome e a cidade de onde está falando. Boa, tudo começou... Isso, isso mas aí. é isso mesmo. Era uma vez... Tudo começou há um tempo Tudo atrás. começou um tempo Na Ilha do atrás. Sol. Na Ilha do Sol. Na Ilha da Fantasia, com tatu. Não, eu sou de São Paulo. Sou Adriano Gambarini. Sou de São Paulo, daqui da região do Brooklyn. Nasci aqui no Brooklyn, vivi a vida inteira aqui, né? Só que hoje nem moro mais aqui, mas estou direto na estrada, né, cara? Basicamente, se for falar de história, é essa. Eu sou... dá para dizer que antes de ser fotógrafo, antes de ser editor, antes de ser o que eu faço mesmo profissionalmente, dá para dizer que eu sou viajante, assim, porque tudo começou numa viagem quando eu tinha 1 ano de idade, que meu pai juntou a família inteira, cara, e foi de Kombi até Salvador. E a gente ficou 2 meses acampado lá, a família inteira. E de 1 ano até os 14 anos a gente fez isso religiosamente todos os anos, cara, de carro. Mas cada hora para um lugar diferente? Não, Salvador. É? Não, depois, assim, em viagens, em diferentes épocas do ano, ia para Santa Catarina e coisa, mas sempre acampando. E, então, assim, se eu tiver que dizer o que determinou ser um fotógrafo do que eu faço hoje, o tipo de fotografia que eu faço, é por causa dessa história com viagem. Eu viajo o tempo todo. Eu fui fazer geologia porque geologia é uma profissão que exige muita viagem, né? O geólogo viaja muito. E eu, como fotógrafo de campo, viajo muito. Então, foi onde tudo começou. Então, se alguém reclamar, fala, não tenho culpa. Meus pais que me mandaram eu viajar, né? Mas isso, você foi por esse caminho, não por causa da interesse na natureza, mas por viagem só? Não, pela natureza. Ah, porque, você pegar um moleque e colocar o moleque para ficar 2 meses acampado, não era pousada, era acampado, sabe? Na beira da praia, assim, naquela época, né? Uhum. Então, não tem jeito. A minha relação com a natureza é direta. A minha relação de você poder perceber que você pode fazer uma viagem legal, né? Com poucos recursos, isso é legal. Aí depois, quando eu cheguei lá nos 14 anos, eu virei mochileiro. Porra, um mochileiro na década de 80, cara, ninguém fazia isso. O mochileiro da década de 80 era o bicho grilo, sabe? Os pós-Woodstock, assim. E eu não, cara, era mochila mesmo, de ir lá, tal coisa que era muito já, você vê gringo fazer isso, europeu. Existe essa cultura na Europa dos mochileiros, né? Os caras trabalham, pegam a mochila, viajam 1 ano pelo mundo, né? E isso eu fazia, só que era eu e meu irmão que a gente fazia, só não tinha essa cultura no Brasil. E de você poder ir para determinados lugares
Que aí que entra as histórias mais legais, né? De, pô, fui de carona para Abrolhos, cara, com um pescador, sabe? Quem fazia isso em 86, né? Eu, moleque, eu tinha 15 anos, né? Então, você falar hoje para molecada, pô, o que você faz nos seus 15 anos de idade? Ninguém faz isso. Então, isso foi determinante para eu direcionar minha vida, buscar geologia, porque eu gosto da ciência, e depois ser fotógrafo, trabalhar com esse tipo de fotografia de campo, né? Assim, você é fotógrafo de natureza? Eu sou, mas eu sou muito mais de campo, porque, pô, tô na natureza, mas se eu trabalho com povos indígenas, tô no campo, é o campo, é o outdoor, né? Vamos dizer assim. Os gringos falam, fotografia outdoor, né? Então é isso, cara. A geologia veio primeiro que a fotografia, então? Veio. A fotografia foi consequência, então? Foi. A fotografia, na realidade, foi consequência da caverna. Porque eu entrei na geologia e eu comecei a me envolver com um grupo de pesquisa em caverna. Cara, e caverna é fascinante, mas vocês já entraram em caverna? Cara, eu fui eu já tive experiência já, mas não... Bonito. Uhum. É fantástico, né, cara? É fantástico. Eu acho demais. Bonito, eu trabalhei muito lá. Só que aí eu comecei a me envolver com esse grupo de pesquisa, aqui no Vale do Ribeira, que é um lugar super conhecido e tal. E aí entrando nessa caverna maravilhosa, falei, eu preciso fotografar isso aí, cara. Né? Só que imagina você fotografar um negócio que é absolutamente escuro, um ambiente que é absolutamente escuro, 100%. Isso que é louco, né? Porque quando eu falo 100% escuro, a gente imagina um quarto. Só que um quarto, se você apagar a luz, é tudo escuro. Depois de 5 minutos, você vê uma penumbra. Caverna não, cara. Se você ficar horas lá, dias, você faz assim, você não enxerga. 100%. E foi onde eu aprendi a fotografar. Isso que foi o mais legal. Foi uma escola absurda para mim, né? De aprender técnicas de fotografia. Imagina isso na década de 90, que era filme, né? Você fotografar... Imagina essa sala totalmente escura, você fala, eu vou fotografar, tenho que disparar uma luz aqui, era flash, lembra de flash? Disparava flash aqui, flash ali, e eu ia ver o resultado, quando eu voltava para São Paulo, ia revelar o filme. Caramba, não era nem instantâneo que nem é hoje, né? Não, hoje é fácil. Tira a foto, ficou ali, ficou escuro, vai lá e fotografa de novo, iluminando determinado lugar. Naquela Fora época, as compensações digitais que você faz. Exato, hoje você tem muito recurso. É isso que eu ia perguntar, porque você falou, naquela época era flash, hoje em dia não se usa mais, é tudo, a máquina já compensa tudo? Não, mas os caras, hoje em dia, estão usando muito luz contínua, porque é mais fácil, porque flash, você tem que saber equalizar a luz de flash, né? Luz contínua não, hoje em dia você tem umas lanternas super fortes. E luz contínua mesmo, de filmagem. Sim. Né? Então, os caras estão usando muito isso. E aí, mas só uma luz contínua, numa fotografia de longa exposição, altera a cor, porque fica aquele tom azul, né? Que você sabe. Aí o cara vai lá e trata. Pronto. Antigamente não, tinha que sair com a foto pronta, né, cara? E ver se saía depois que voltar. Porra, aconteceu várias vezes de voltar de uma viagem pra Bahia, assim, puxar o filme e não tinha saído nada. Nada, porque era uma caverna que tinha uma rocha diferente, eu não tinha percebido, eu não usava a quantidade de luz certa, os flashes e tal. Então foi em caverna que eu comecei a fotografar, mas não como profissão, era uma ferramenta para pesquisa, né? A profissão chegou totalmente por acaso, sim, totalmente. Cara. Agora, voltando um pouquinho, a sua família, você e seu irmão? Não, nós éramos em 4 irmãos. E meus pais. Mas e vocês, só você seguiu esse caminho? Porque você falou que seu irmão também era mochileiro. Mochileiro, a gente era mochileiro, sempre foi. Mas depois, aí ele foi fazer veterinária, sabe? Sempre tem alguma relação, não foi fazer economia, trabalhar na CVC, né? Tipo... na Kodak, né? Eu trabalhava como chamava aquela velhinha que levava pra Disney? Tia Augusta. Estela Barros. Tinha Tia Augusta. Tinha Estela Barros também. Tinha duas. Tinha, Estela Barros tem ainda, eu acho. Acho que existe. Eu também acho. E você teve um mentor nisso de fotografia? Não, aprendi autodidata total. Caramba. Eu nunca fiz curso, de fotografia. Caramba, e seus pais, o que eles faziam? Cara, meu pai era dentista. Minha mãe... Do lar, dona de casa. Cuidava dos filhos. E
Cara, só que essa história que eu gosto de falar e trazer, porque eu acho fundamental isso, cara, como a educação, né, o que a família proporciona é condicionante para o rumo que o moleque vai levar, vai ter, né, cara? Experiências, né? Então, assim, ele ter proporcionado pra gente que você pode conhecer o mundo de uma maneira simples, cara, é muito legal, porque hoje eu vivo os extremos, assim, profissionalmente. Eu faço viagens totalmente insalubres, com histórias malucas que eu quero contar, uma inédita, ninguém sabe, aconteceu o mês passado. Legal. Na Amazônia, que é porrada mesmo, essa expedição porrada, não é florzinha, assim. E até já fiz isso e já fui fazer trabalhos maiores fora do Brasil, fiquei num hotel 10 estrelas, por exemplo. Então, isso que é legal, porque quando você tem uma formação em cima de um negócio simples, em que você percebe ainda, moleque, que é possível ter coisas legais de uma maneira simples, se você tiver coisas refinadas, é lindo. Mas você sabe aproveitar o simples. Né? Dá para tomar uma cerveja num copo americano, copo sujo. Né? Mas dá para tomar uma tulipa chique e tal, uma cervejinha artesanal. Os dois. Se você cresce tomando só uma cervejinha artesanal, quando vier um copo sujo, cara, você fala, não quero. Então é legal isso. Eu acho que isso para mim é muito importante. Saber perceber que as coisas no fundo, são muito efêmeras, né? Sim. Né? Tanto o perrengue quanto o luxo é temporário. Né? Você acha que por isso que veio a fotografia? Para poder registrar o que é rápido, o que é efêmero? Não, a fotografia veio com esse negócio da caverna, veio com essa vontade minha de compartilhar os lugares. No fundo, também veio isso. Né? Porque eu acho assim que a gente só consegue valorizar e conservar e proteger e entender determinadas coisas nesse mundo que a gente vive se a gente conhece. Né? Como é que eu posso falar para você que a Amazônia, por exemplo, é super importante se você nunca foi para lá e nunca vivenciou isso? Então tem dois caminhos, ou você vai para lá e sente na pele, ou eu venho e te mostro. Falo, porra, olha que legal isso aqui, cara. Olha que legal. Então, eu acho que a fotografia ela tem um papel educativo, vamos dizer assim, ou de conscientização muito grande. Ela é super importante e ela tem uma grande responsabilidade. Não a fotografia em si, mas quem está por trás. Eu não posso ser leviano. Eu tenho milhares de fotos que eu jamais vou colocar numa internet, numa rede social, porque ela carrega um nível de informação ali que, se eu não tenho a informação escrita, eu posso gerar opiniões muito perigosas. Interpretações diferentes. Diferentes. É igual quando eu falo de corte, legendar os cortes, que são os vídeos curtos que fazem. Sim. Você tira uma conversa do contexto de 1h30 de podcast, tira 1 minuto, 30 segundos, eu posso acabar com a sua reputação. Exato. E não mudar nada que você falou, só tirar do contexto. Aí te dá uma interpretação totalmente diferente do que foi. É bem isso que você está falando da fotografia, né? E isso é sério. E eu falo isso quando eu dou palestra sobre fotografia. Eu falo assim, principalmente para essa geração nova, vocês não sabem a responsabilidade que vocês têm quando vocês jogam uma foto para a mídia. Porque a mídia é muito rápida. Antigamente, quando a gente vivia na época impressa, você tinha um compromisso com a informação muito maior, porque era um produto que ficava, era físico. Aqui não. Tinha questão até do crédito, né? Do crédito. Hoje você quase não vê mais nada com informação de quem foi que registrou aqui. Exato. Isso é surreal. Né? Então eu lembro quando a gente fiz muita revista, cresci profissionalmente na era das revistas. Então era sempre assim, você tinha as fotos, aí das fotos você tinha o título, e era muito louco isso. Se o título era interessante, se as fotos eram interessantes, você parava para ver o título. Se o título era interessante, você ia ler a legenda da foto. Se a legenda era atrativa, você lia o texto. Era sempre assim. Então a gente tinha que se preocupar. Eu me preocupava muito com a legenda da foto. Mas é bem isso mesmo, né? Não é? Era isso, era. É isso. Verdade. Cara. E é isso. E se você for ver, o que mudou para agora? Nada. Mas por que não é feito hoje? Por causa dessa coisa efêmera, volátil. Põe aí, depois amanhã. Mas é uma responsabilidade isso, né?
Então, sei lá, me perdi. Fala. Não, eu ia comentar do negócio de contexto. Que nem pobre na chuva. A gente lembrou do contexto aqui, né, do Rojas que teve aqui. Sim. E ele falou, né, durante a conversa que ele trabalhou com o Duran, né? Sim. E aí eu queria fazer um corte de uma hora que ele fala que ele ficou esperando o Duran entrar. Né? Você lembra? Só esse corte ia acabar com a vida dele. Pronto, imagina. Tirar de contexto. Pronto, é verdade, cara. Claro, não era isso. E tem uma pesquisadora, cara, eu leio muito, eu indico isso. Ela chamava Susan Sontag. E ela pesquisadora de fotografia, né? Era fotógrafa também. E ela fazia muita foto, estudava muitas fotos de guerra, da época das guerras, né? E ela usava, num dos livros dela, ela usou muito como exemplo, quando teve aquela guerra civil da Bósnia e não sei o que, lembra? A mesma foto foi usada pelos inimigos, era a mesma foto. Só que cada um usava na publicação com uma legenda diferente. Mas era a mesma imagem. Então, como a informação, quando você solta uma foto sem nenhuma informação agregada, tem um risco, você interpreta de um jeito, você de outro, eu também. E pronto. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Eu sou muito preocupado com a informação que está atrelada à minha imagem, né? A foto que eu faço, porque é muito sério isso. Porque eu tô gerando opiniões e estou alterando opiniões, se eu quiser, né? Então, pergunta. Mas quais revistas que você trabalhou? Acho que só uma pergunta um pouco antes. Você chegou a trabalhar como geólogo? Não. Você já emendou direto a fotografia? Sim. Que momento que ela deixa de ser um hobby e vira uma profissão? E aí, já emendando com a sua pergunta. Assim, foi muito legal, assim, aquelas coisas dos acasos, né? Eu tava lá, sossegado, estudando minhas caverninhas, tirando foto das caverninhas, tal, sossegado. E eu queria seguir vida acadêmica, fazer mestrado, doutorado, ser pesquisador mesmo. Só que aí, teve uma vez, cara, foi muito louco, assim, eu tinha voltado de uma viagem de mochileirão pela Bahia. Aí eu voltei para cá, para São Paulo, estava na casa de uns amigos, fazendo uma projeção de slides. Vocês lembram de carrossel? Lembro, carrosselzão. Tá, que engasgava, se via com clips para tirar o slide. E o barulhinho, eu lembro do barulhinho da troca. Porra, é demais isso, cara. Eu fazendo a projeção de fotos dessa viagem que eu tinha feito de mochila, na casa desses caras, desses amigos, e no meio da roda de amigos deles, tinha uma mulher que tinha acabado de voltar da Itália, não sei o quê, e ela tinha vindo para o Brasil para ser editora de arte de uma revista de pesca esportiva, que estava começando essa onda de pesca esportiva. Tinha um programa na TV, SBT, não sei o quê. Pesca e Companhia. Nossa, assisti muito isso. Hoje tem um canal disso, né? O Fish TV, né? Então tem, né? Eu comecei nessa revista, cara. Olha que doido. Porque aí eu mostrei as fotos, tal, tomando cervejinha, beleza. Semana seguinte, morava aqui no Brooklyn, uma ligação, telefone, hoje em dia, telefone. A mulher. Oi, eu sou fulana de tal, eu estava na casa do fulano, tal, eu vi suas fotos, eu sou editora de arte de uma revista, estou precisando de um fotógrafo que trabalha em campo, assim, que vá muito para o campo. Eu falei, eu sou geólogo, eu não sou fotógrafo. Foi a primeira coisa que eu falei. Ela, mas vem aí, suas fotos são demais, e não sei o quê, cara, a gente tá precisando, vem aí, vem fazer uma matéria pra gente. Eu fui, falei, beleza. Aí a gente fui viajar com o programa, eu viajava com essa equipe de filmagem. Os caras com aquelas betas desse tamanho, 13 quilos nas costas, né, cara? A gente ia acampando, a gente pesca mesmo, cara, pescando e eu fotografando pra revista. Fiz a matéria, fiz uma, deu certo, aí ela, vem de novo, a segunda, então. Fui indo, fazendo. Aí eu não conseguia mais conciliar essa coisa com a pesquisa. E aí virei fotógrafo, assim. Foi assim, por causa do peixe. Que é bom pra cacete. Diga-se de passagem. Um sushizinho, sashimi. Que bacana. E aí o passo seguinte, você trabalhou então na pesca? Aí eu fiquei 2 anos nessa revista e aí chegou uma hora e falei, não, agora eu vou abrir os horizontes. Peguei meu portfólio de slides, cromos, fui bater na Abril, né? E foi muito legal, olha que legal. Puta, acabei de lembrar uma história legal, cara. Eu fui entrar na Abril, tava andando tava no corredor, assim, no elevador, né? No pátio do elevador, encontrei o Rojas, o Ricardo. Tudo bom, cara, né? Ele lembrou de mim por causa do irmão, né?
Cara, que legal. Eu falei, eu sou fotógrafo, tô começando. Ah, que legal, mostra aí as fotos. Ele mostrou, eu mostrei pra ele, ele falou, vem cá. E ele me levou pra mostrar as fotos pra um cara, um velhão da Abril, cara, que era um cara que, não sei se era arquivista, não sei o que era. Ele era um cara bom de imagem. Não era fotógrafo, mas o cara tinha muita experiência de fotografia editorial, assim, de revista e tal. E eu lembro direitinho, cara, eu botei os slides, assim, os cromos em cima da mesa de luz. O velhão ficou olhando assim, cara. E falou, o mais legal desse trabalho é que dá pra ver que é feito pelo mesmo fotógrafo. Por causa do olhar, do jeito que eu fotografava. Instintivamente, eu tinha uma estética. Você tinha uma identidade. Eu tinha uma estética. Isso foi naquele estúdio de fotografia da Abril, aquele grande que... Não foi lá, eu sei qual que é, mas não foi lá. Esse diálogo na Abril mesmo. Foi dentro da Abril, no prédião da Marginal, mas não foi nesse estúdio. Foi numa sala lá que tinha uma mesa de luz. Cara, quando ele falou isso, foi muito louco. Parecia que, sabe, Avatar, assim, começou a brilhar. Eu comecei a entender a minha própria linguagem fotográfica. Que é muito isso, não tem certo ou errado, tem a linguagem. Mas instintivamente você já tinha. Eu tinha. É identidade, né? Mas é muito doido, porque você fala assim, quem são suas referências? Cara, são os artistas, são os pintores. Eu me espelho muito mais em Monet, que eu gosto do jeito do que o cara pinta, né, as pinturas, do que fotógrafo propriamente dito, assim, né? Então eu sempre tive um pé nessa coisa da arte, eu gosto de arte. Eu sempre gostei de ler, estudar os pintores, Van Gogh, Monet, esses caras todos, né? Michelangelo, porque é surreal, cara. Se olhar um negócio, tem uma tridimensionalidade num quadro, que fala, pô, como é que o cara consegue isso daí, né? Aqui existe, né? Os bonecos, isso é 3D. Mas um quadro não é. E quantos séculos atrás também que o cara já tinha essa visão? Cara, é surreal isso. Então, isso é referência pra gente. E eu brinco, meu fotógrafo é chupim de artista, porque a fotografia veio da arte. Algumas estéticas, né? Alguns conceitos, né? Enfim, aí eu comecei a fotografar para revista. Porque antigamente você tinha muita revista vinculada à natureza. Você tinha Caminhos da Terra, que era uma revista que começou com essa coisa do ecoturismo no Brasil. Você tinha Horizonte Geográfico. Não tinha muitas, né? Não era que nem... aí você vai para a Alemanha, tem 15 revistas, né? Só de natureza. Aqui não, você tinha algumas, mas... você tinha poucos fotógrafos. Era meia dúzia. Era eu e mais... Assim, eu vou dizer que eu sou da segunda geração de fotógrafos de natureza. Né? Você tinha 2 caras que nem estão mais aqui, faleceram, foram os pioneiros. Depois veio um outro, aí veio a minha geração, que era eu e mais 2, 3 caras, e depois começou a vir. E aí quando entrou a era digital, bombou. Mas esse grupo de 4 fotógrafos cobria a demanda das revistas. Então, eu trabalhei muito para a revista, muito. Aí depois entrou a National Geographic no Brasil, né? Mas já para 2000, né? Mas na década de 90 era 2, 3 revistas que a gente trabalhava. Mas quando ela entrou também, aí hoje quando alguém vai te perguntar alguma coisa, você fala o nome dela, é o mais forte que tem, né? É lógico, até hoje, né? Até hoje mesmo, nem existindo mais a revista impressa. Há muito tempo não tem no Brasil. Mas ela é referência, porque era o desejo de consumo de todo fotógrafo, de todo mundo, cara. Quando eu ia dar uma palestra, bater papo, assim, meu sonho é ser fotógrafo da National Geographic. Não sabe o perrengue que é para ser, né? Sim. Para ser um freela, na realidade. Não existia aquela coisa, eu sou um dos fotógrafos confiáveis que a revista... entrega uma pauta, você vai lá e produz a matéria. No momento eu sou. Não é? Você é eu estou. Isso, exatamente. Eu estou fotógrafo. Que legal. Então é isso, cara. E aí, bom, vai perguntar. Não, porque cara, todo mundo dava uma folhada nessa revista, né, assim, de natureza, porque ela... Não, porque era referência mesmo, cara. Era muito legal. Não, porque você olha, por exemplo, até uma timeline, assim, de alguém que faz essas fotos, assim, se você deixar, não é uma que você pesca uma foto ou outra que acha legal. Realmente é inteirinho bonito, né? É verdade. É. Porque existia todo um protocolo, né, cara, de edição. Era complicado, assim, não era simples. Não era um álbum de figurinha.
Uma foto conversa com a outra, né? Uma revista bem feita, você tem que ter essa conversa. A gente ia fazer uma matéria de 5, 6 páginas, tinha que ter uma... Às vezes eu vinha com um monte de foto legal, e aí eu falava, puta, essa tem que ser escolhida, e não era. Porque essa não conversava com as outras que iam contar uma história. Você tem que... E é que nem produzir livro. Eu produzo muito livro, eu gosto de livro, faço muito livro. E tem que ter um diálogo, né? Não é só 100 fotos bonitinhas, né? Às vezes, uma foto isolada... Mas por que você pôs essa foto? Porque essa conversa com essa e conta uma história. Eu acho que isso que é o mais legal, são as histórias que estão por trás da história toda, né? Eu concordo totalmente com edição também, né? Porque tô tendo experiência em relação a isso, vídeo, a trilha sonora, por mais que você não tenha lá nem a letra falando alguma coisa, mas a sequência... Sim. Se ela tem uma história embutida ali, a pessoa nem entende direito, mas tá vendo que fica agradável, né? Ele vai mais redondo, né? Sim, exatamente, cara. Experiência com... Você falou de tribo indígena, como foi isso aí? Porque isso também é uma coisa bem interessante, né? Cara, uma coisa leva a outra. Porque, na realidade, assim, essas expedições, hoje você faz o quê? Eu sou um fotógrafo de expedição, vamos pensar assim, sempre fui. Né? O que é um fotógrafo de expedição? Antigamente você tinha, hoje ainda tem, muitas expedições científicas acontecendo no Brasil, né? Que juntam um grupo de pesquisadores de diversas áreas e vai lá e estuda uma determinada área na Amazônia. E precisa alguém documentando. E essas viagens não são fáceis, do ponto de vista prático, de ir para campo e ficar lá 20 dias dormindo no meio do mato. Não é nada de conforto. Nada, cara. Nada. É dormir no meio do mato, numa rede com mosquito 20 dias na sua cara. É complicado, cara. Tem lugar que puta, não aguento, né? Aí, por conta dessa minha relação com a parte de ciência, de pesquisa, eu comecei a conhecer pessoas, pesquisadores de biologia, vamos dizer assim, da parte de fauna, principalmente de fauna. Né? O cara eu conheci, do meu maior amigo, é um cara que é um dos maiores conhecedores de lobo-guará no Brasil, que eu conheci em 98, 99 e fui para campo naquela época fotografar lobo, para pesquisa dele, né? E aí eu conheço ele, aí eu conheço um outro cara que é o maior pesquisador de onça pintada no Brasil, vou para campo com ele, fotografo a pesquisa. E aí eu vou juntando material. E aí, como é que você viu de onde vinha dinheiro? Às vezes não vinha, cara. É aquela garra, né? Mas aí juntou uma graninha, tal, o cara pediu um financiamento num edital de pesquisa, porque existem essas coisas, aí vem um troquinho, tem o tanto, aí vamos lá, beleza, pagando as contas, tá bem, né? E isso, essa vivência no campo que me deu esse know-how, vamos dizer assim, depois de 30 anos, de trabalhar com pesquisa. Só que aí você conhece gente que, além de ser pesquisador, se envolve com povos, porque tudo está interligado. Né? É isso que eu acho que a sociedade tem que entender. Não dá para você pensar em Amazônia, vamos falar da Amazônia como exemplo, sem pensar naqueles povos que vivem naquela floresta desde que a gente branquinho não estava aqui nesse país. E são eles responsáveis pela manutenção daquele lugar. É um fato. Então, essa coisa... que você perguntou, como é que você começou, né? É difícil, é muito difícil, porque quando você está lidando com o ser humano, você tem que, além de ter a confiança dele, né? Eu tenho que ter a confiança do indigenista ou do antropólogo que trabalha com ele. Então, eu comecei a trabalhar com uma instituição que viu que eu tinha esse respeito ao assunto. Porque qual que é uma coisa que eu sempre levo para mim? Eu estou aqui, cara. Esse estúdio não foi construído para mim. Eu estou no meio do mato, eu estou numa aldeia. Aquilo não existe por mim. Então, eu tenho que entrar com educação ali.
né? Na floresta é a mesma coisa. Como é que você faz para ver o bicho, achar um bicho no meio do mato? Porra, porque eu aprendo a ver. Depois de muitos e muitos anos, você olha, você tem sinais, assim, que você fala, porra, tem um bicho aqui, né? Esse é um papo interessante, hein? Tem um bicho aqui. Às vezes você não... Porra, quantas vezes eu fui, vejo, sei que tem, fico procurando, mas não vejo. Ou vejo de relance, perdi a cena, puta... quantas fotos você já perdeu? Eita, não sei. Tantas, né? E aí, quando você está junto numa comunidade, qualquer que seja indígena, seja ribeirinha, seja sertanejo, né? Eu adoro o sertão. É o mesmo princípio. Você tem que se colocar neles. Você fala assim, porra, se alguém entrar na minha casa, eu vou gostar? Talvez. Mas que jeito que esse cara está entrando? Né? E é isso. Eu faço muito isso. Eu tenho muito esse cuidado, de como já aconteceu, de eu pegar a máquina, guardo. Nem fotografo, cara. Né? Por quê? É um ser humano. Bicho é a mesma coisa, sabe? Você tem que ter esse... É um feeling? É um feeling, é um bom senso. É o velho bom senso, cara. Né? Que às vezes a pessoa que tá com a máquina fala, porra, eu tô com a máquina, eu posso, mais ou menos. Acho que para ser um bom fotógrafo de expedição tem que ser um amante da natureza e alguém que respeita, né? Sim, exatamente. Principalmente cultura, né? Também. Cultura é isso que eu tentei falar. A gente tem que perceber que aquela situação, aquele ambiente não está por mim. Não está ali. Existe independente de eu estar ali. Uhum. Então eu tenho que respeitar e tenho que gostar daquilo. Pô, você gosta dos perrengues que você leva? Gosto. Porque eu sei que é passageiro. Pô, vou lá, pego a meba, emagreço 14 quilos, que já aconteceu várias vezes. Mas eu sei que eu vou voltar com um material fantástico que vai ajudar o lugar. Uhum. Né? Isso, por que você trabalhou sempre com pesquisa, fotografando pesquisa? Pô, porque quando eu pego uma foto que eu fiz bem feita de um determinado bicho, entrego para o pesquisador e o cara publica num artigo científico que vai ser benéfico para aquela espécie, porra, olha o valor agregado à foto, àquilo, né? Você dá uma serventia ao material e não simplesmente uma foto bonitinha do pôr do sol. Não é aleatório, né? Não é aleatório, vou botar um filtrinho para ficar bonitinho, para ter 15 likes. Não é isso, né? Então a gente tá, né? Eu tô nessa assim, entendeu? Suas expedições começaram nos anos 90? Eu comecei a fotografar, sabe? Diria que profissionalmente foi quando eu estava meio que saindo da faculdade, assim, me formando, 91, vamos usar esse número. Esse marco, né? 91. E como eram as expedições nessa época comparado com o que é hoje? O que mudou de lá para cá, enfim? Em essência, não muito. Não muito, assim. Você pergunta assim no sentido que dos perrengues, essas coisas? Porque imagino que assim, você tinha muito menos recurso há quase 30 anos do que você tem hoje, né? Seja de infraestrutura para chegar em alguns lugares. Localização. Assim também, tudo. Continua igual. Hoje você mas você que é raiz, talvez, né? Talvez. Nutella. Não, me chamou a atenção quando ele falou assim, que ele foi lá na Abril, aí ele já viu o Ricardo Rojas, já era experiente. Eu falei, Ricardo, caramba, hein? O Rojas tá... Porra, denunciei, Ricardo. Eu tava começando e Ricardo já era o cara. Já andava, já fazia xixi de porta aberta lá, já dominava Abril, né? Já. Não, mas fala. Não, mas e os dois, a curiosidade que o Gambarini falou aqui, que os dois praticavam remo, né? É verdade, cara, né? Isso é esporte... É esporte de fotógrafo. E o Ricardo começou... esporte de fotógrafo, isso aí. O Ricardo começou com as lanchas e os barcos e ele com os peixes. É mesmo, ele fazia também tem mais essa. Ele fazia numa revista de... Ele teve a revista, né? Porra, jet ski, essas coisas. Cara, é verdade. Náutica e tal, da parte, né? Olha só, cara, tá eu ia comer o peixe. E vieram aqui também, ó. Olha aí, os dois. Que moral que tem esse papo de escada. mas agora outra coisa. E como que é quando você tá em campo lá, pra você ficar meio camuflado? Como que você faz, assim? Cara, eu fico. Não, porque tem, né? Às vezes mostra a imagem assim, a pessoa com tipo um cobertor de galho. Eu fico. Eu vou mostrar, cara. Eu fico já fiquei... Cara, eu já fiquei dias, assim,
deitado, assim, não dias seguidos, mas, puta, tô fotografando, vou dar um exemplo, assim, eu fiquei anos fotografando uma espécie de um pato selvagem, que é uma das aves mais ameaçadas do mundo, cara, que só tem no Brasil. E tem poucos indivíduos. E aí eu fui fazer uma matéria e... Qual que é esse pato? Chama pato mergulhão. Que acho que o pessoal tá vendo a foto agora aqui, né? Que tem na Serra da Canastra e coisa e tal. E é legal, né? Um cara, depois que eu comecei a fazer essa matéria, um cara foi me filmar e fez um making off disso. Porque eu ficava na frente do ninho, deitado no chão com uma lona verde em cima. Então, para que eu tinha que fazer? Eu tinha que chegar no lugar antes de amanhecer, antes dos bichos, né, da fêmea, principalmente, sair do ninho. Aí eu deitava, ficava com essa lona e ficava o dia inteiro sem sair. Caramba. O dia inteiro. E teve uma vez, cara, que o ninho era num barranco super vertical, assim, o rio aqui, o ninho aqui. E os pesquisadores sabiam, mais ou menos, que a fêmea ia sair com os filhotes tal dia, entre tal dia e tal dia. E eu queria fotografar essa saída. Então, eu me pendurava numa corda, assim, eu me instalava na corda umas 5:30 da manhã, quando ainda estava escuro, me cobria com essa lona, botava a lente, uma lente que eu tenho, que é aquelas grandonas, que eu chamo de pinto de jegue, que o negócio é gigante. E ficava esperando. Só que eu ficava assim, cara, eu só podia sair dessa situação no final do dia. Quando começava a anoitecer e eu sabia que ia voltar. A fêmea não ia sair de novo, porque qual que era o comportamento dela? Ela amanhecia, ela saía, porque ela ficava a noite inteira chocando os ovos. Blá, blá, blá. Aí ela saía, ia lá pro rio, pescava, porque ela mergulha, por isso chama mergulhão. É um pato que não tem cara de pato, é muito doido. Mergulhava, tal, não sei o quê, pescava, encontrava o macho, porque o macho fica ali esperando, e depois voltava. Ela fazia isso 1, 2 vezes por dia, e eu não podia sair dessa situação. Cara, eu consegui a foto. Saiu na National, fiz uma matéria grande para a National, essa foto foi para a National, tal, porque era uma foto que era muito inédita para pesquisa, porque até então não tinha conhecimento de que aquele bicho fazia um ninho numa situação dessa. Então, para pesquisa foi legal, para mim foi legal, porque, porra, é uma puta experiência, cara. Você ficar o dia inteiro, né, parado, pendurado, assim, né, com a virilha... Caramba. Porque eu tinha que usar aquelas... Haja hipoglós, né? Haja hipoglós. Cara, haja hipoglós e haja... Maisena também. Fralda geriátrica. Meu, quase isso, cara. Não, o que eu pegar de carrapato, cara. Puta merda. O que eu pegar de carrapato era foda. Aqui, assim. Então, hipoglós, sei lá, uma outra pomadinha que você usa pra... Sabão de enxofre. KY? Não. KY não tinha, porque, ficar assim vai no seco mesmo, cara. Puta. Adriano, me conta mais detalhes assim, dessa questão da expedição. Quer dizer, ela vai acontecer, normalmente tem uma pauta, e aí tem a galera que é mais estudiosa do tema que você vai fotografar. Sim. E o campo é solitário, ou tem mais alguém contigo? Não, tem cinegrafista também? Não, raramente é solitário. Cinegrafista é raro também, né? Geralmente eu viajo com pesquisador ou com indigenista, né? Se é um trabalho que eu vou fazer numa aldeia na Amazônia, por exemplo, eu vou com um grupo de indigenistas ou antropólogos que já trabalham com aquele povo. Ah, você já foi num povo isolado, blá, blá. Não, 100% isolado, não, descobri um povo isolado no meio da Amazônia, não, isso não. Mas são povos que têm mais ou menos contato com o branco. Isso sim, eu já fui para lugares assim... de contato mínimo. Contato mínimo. Porque hoje em dia você tem esse conceito, né? Os caras que trabalham com esses povos, existe essa política, vamos dizer assim, né? Não é uma política, mas existe esse conceito de que os povos que são isolados ficarem isolados. Então o branco não vai lá fazer contato, porque já é fato que
deu contato, ferrou, cara, não dá certo. Então, se os caras estão lá isolados, existe um mapeamento, sabe, mais ou menos, as áreas de povos que são isolados. Ele sabe e tá lá, deixa quieto, ponto final. Né? Não vai fazer contato, eu sou melhor que não tem essa. Os caras estão super bem lá, tem comida, água, bebida, estão super bem, super bem. Bastou contactar, ferrou, vem doença, vem um monte de coisa, né? Então, eu trabalho muito, não vou sozinho. Existem situações em expedições, eu já fiz viagens, muitas viagens sozinho, para projetos pessoais meus. Aí sim. Né? Tipo, eu fiz um livro sobre o Rio São Francisco, que eu fiz 2 viagens da Nascente à Foz sozinho, de 3 meses, 2, 3 meses viajando sozinho de carro. Que aí tem as histórias loucas, né? nessas situações. Mas essas expedições não, sempre tem alguém comigo. Mas existem momentos durante a viagem que eu fico muito sozinho. Né? Então, vou dar um exemplo. Eu adoro ficar à noite no meio da mata, sozinho. Porque é onde eu encontro mais bicho, tem muita espécie de bicho noturno, você tem que ter um silêncio absoluto, você tem que andar de um jeito certo. Então eu gosto de fazer isso, de ir para a mata à noite, ficar a noite inteira sozinho lá e voltar, atrás dos bichos. Às vezes eu não encontro nada, mas às vezes eu encontro coisa legal, assim, uns bichos legais, né? Então essa é a parte legal, sabe? Que é, pensando eu como ser humano, o aprendizado que eu tenho, cara. Imagina você ficar sozinho no mato. Pô, cara, mas acho que é meio... Eu imagino que seria a pior parte. É a que você mais gosta. Porque os bichos são, em grande parte, de atividade noturna, né? São. É aí que é legal. E ele enxerga o que você não enxerga, né? É aí que é legal. Porque aí você começa a tentar... Você tenta aprender a ver. E você começa a treinar certos sentidos seus que você não tem. O ser humano é visão absoluta. Tira a visão. Ou deixa na penumbra. Cara, você começa a ouvir coisas, começa a sentir cheiro. É muito legal. Você começa a aguçar os outros sentidos, né? Os outros sentidos é imediato. É demais, cara. Quer ir? Hoje você... não convida 2 vezes, não. Eu sou meio xarope, às vezes. Hoje, você se considera um lobisomem hoje? Cara, lobisomem não, mas... tipo um vampiro quase, cara. Porque aconteceu uma história... Quer que eu conte? Pô, essa é inédita, ele já viu o Saci? Cara, o Curupira. Porra, já troquei fumo com o Saci, cara. Curupira. O Curupira sempre me enganou. Eu achava que ele tava vindo, ele tava voltando. Era o Michael Jackson metendo um bom. Não, mas tem uma história, cara, que é inédita aí. Eu conto assim, as pessoas sabem, os amigos e tal, que aconteceu mês passado, cara. Tem pouco mais de um mês. 2 meses, vamos pensar assim. Já tem uns 2 anos, cara, que eu comecei a fotografar moda, que eu acho legal, cara, porque é um mundo totalmente diferente, assim. Então eu venho com outro olhar, as produtoras que estão me chamando gostam, porque é diferente de um fotógrafo da moda. Deve ser muito diferente. É muito doido, cara, é muito legal. E pra mim é muito legal, porque é uma coisa nova. Não, mas eu digo, a foto pra eles, pro mercado, deve ser muito diferente a sua foto. É outro enquadramento. É outro enquadramento. Pensou, você vai no São Paulo Fashion Week e vê um cara com uma lona verde, assim, tirando foto. O cara não entende nada. Cara, ia ser legal. Não, dourado. Aquelas mantas, assim, cheias de brilho. Deitado, assim, né, na passarela, assim, pegando os pés das meninas andando. Embaixo assim. Do tapete vermelho, assim. Priscila. Sentindo o cheiro, assim, à noite e tal. Ó, tá chegando. Dourada, né? Dourado e prateado. Que isso. Mas então eu comecei a fazer, já tem uns 2 anos, assim. É esporádico, não é o meu dia a dia, mas eu tenho feito. E aí, cara, tem o quê? Uns 2 meses... Eu estava no Rio de Janeiro, fotografando uns modelos para uma marca de roupa masculina e tal. E aí a gente estava voltando pro hotel, na van, tá? Ali um hotel que tem do lado do Santos Dumont, ali do aeroporto, cara, no meio da cidade. Aí eu tava sentado assim, né? Na van, aquele calorzão, eu apoiado com o braço aqui, assim, né? Não tinha ninguém do meu lado, assim. Cara, entrou um morcego pela janela, cara. Nossa, o bicho procura ele. Entrou um morcego, bateu na cabeça do cara que tava na frente, que era o assistente do outro fotógrafo, tinha outros fotógrafos. Cara, ele veio bater na minha mão. E eu não vi o que era. Porque eu senti um negócio, eu fiz assim, cara. O bicho me mordeu, cara.
Falei, porra, cara, o morcego me mordeu aqui no Rio, cara. Aí todo mundo, não sei o que, o morcego aqui dentro. Aí ele saiu voando, coitado, né? Do nada. Não, foi reação, foi defesa. Não foi assim, eu vou te chupar. Não é isso. Foi defesa, porque ele veio, bateu na mão, ele tentou se e bem na mão que tava parada no... Cara, no encosto, assim. Aí mordeu, cara, era um sábado à noite. Imagina achar vacina antirrábica no Rio de Janeiro, um sábado à noite, cara. Nossa. Bom, puta, aquelas coisas, tal, a gente achou, não sei o quê, e aí as produtoras ajudaram, porque começaram a fazer uma de ligação, tal, o único lugar é não sei aonde, no bairro tal. Chegamos no posto de saúde lotado, cara, lotado, Aí fui falar com o médico, não sei o quê, você não pode tomar isso daqui, senão você vai morrer assim. Caramba. Bom, tudo bem, tomei as vacinas, e eu tinha que tomar 4 doses de vacina, né? Tomar soro, que foi na coxa, cara. Aquela coisa de filme, sabe? Coisa de Rambo, de injetar na coxa. Você não leu quadrinhos na infância? Eu não teria tomado nada, cara. Por quê? Você ia ser um Batman miliciano. Eu também antirrábica. Foi na época, acho que era 14 injeções. O negócio assim. Era na barriga, não tinha na barriga? Eu tomava na barriga? Era, mas o meu foi logo na sequência, não foi na barriga. Foi no braço, mas o último dia eu fui cumprimentar o cara e o meu braço não levantou. De tanto que eu já tinha tomado. Porra, cara, nem fala. Aí eu tomei, eram 4. Só que eu tive que tomar 4 doses em épocas diferentes, em intervalo. Períodos, né? Então, uma eu tomei no Rio, a primeira eu tomei no Rio, a segunda eu tomei em Roraima, porque eu fui para Roraima para um trabalho, na terceira eu tomei em Minas Gerais, onde eu moro, e assim foi. Beleza, ok, aconteceu isso. Eu falei, porra, meu... Aí eu contei isso para os meus amigos da velha agora, falei assim, cara, você ficou 10 anos em caverna, eu dormi em caverna dias seguidos, cara, nunca aconteceu nada. E é lugar para ter morcego também, né? Porra, morcego no Carioca, eu fui te morder, né, cara, aquela coisa. Bom, ok, fechou o assunto. Mês passado eu estava numa ilha, no Amapá, que é na foz do Rio Amazonas, que é uma base de pesquisa. Eu estava lá, eu fui fotografar onça lá. Estava dormindo na minha rede, com mosquiteiro, né? Lindo, sossegado assim, tal, bonitinho, tal. Aí, cara, numa noite X, eu fui me mexer, cara, esbarrei meu pé no outro. Falei, porra, eu acordei, mas falei, meu pé melado, cara. Aí, eu tinha deixado o celular no chão, assim. Cara, eu levantei, assim, imagina meus pezinhos assim, ó, né? Levantei, cara, iluminei, tinha um morcego na minha perna e o meu outro pé, cara, escorrendo sangue, cara. Caraca. O morcego já tava ali horas, já tinha mordido, porque eles não chupam, né? O morcego não chupa, isso é coisa do vampiro. O morcego, ele morde... Fica lambendo. Mas você tinha tomado anestesia pra não sentir? Como é que foi? Ele? Não, você não sentiu a mordida? Porque depois eu descobri que na saliva do morcego tem uma substância que é analgésica e é anticoagulante, por isso que fica escorrendo. E ele fica lá. Só que o bicho é feio, cara, é feio. Imagina, cara, outro dia eu sonhei com essa cena, porque eu fiquei assim, 1 minuto olhando, cara, meus pezinhos assim, cara, um morcego assim, me olhando assim, cara. Você tirou uma foto disso? Cara, hoje eu pensei. Isso que eu ia perguntar. Mas porra, aí você faria isso? Você acordar 4 horas da manhã, ver a porra do seu pé sangrando? Olha, não, eu dava uma bica, mas se você ficou 1 minuto encarando, porra, o que eu era não uma sei foto? Eu não sei se eu fiquei 1 minuto. Eu fiquei olhando, falei assim, cara, o que eu faço? Porque se eu fizesse algum movimento brusco, sei lá o que ele ia fazer, porque ele estava dentro do mosquiteiro. Eu não sei a nova geração teria tirado foto. É. Uma selfie ainda, ia virar junto com... Não, nem pensei nisso. Mas ele hoje ele falou, lembra da van? Lembra do meu primo? Cara, aí eu lembro direitinho, eu tava com um lençol assim, cara. Eu falei, o que eu pensei? Falei, porra, preciso limpar meu pé, sangrando pra cacete. Se eu fizer algum movimento brusco, essa porra vai ficar voando lá dentro do mosquiteiro e pode ser pior. Aí eu peguei um lençol e joguei em cima dele, cara. Eu tinha um lençol, fiz assim, joguei, pulei da rede e fui lavar meu pé. Eu queria lavar meu pé, cara. Hoje eu tava pensando, né? Falei, podia ter tirado uma foto, olha que foto legal. Era grande? Não, o morcego... O morcego hematófago, né, que é o que chupa sangue, entre aspas, é desse tamanho. 10 centímetros. Piquititico. O outro era grande, por isso que o outro estava mais sossegado, porque eu vi que o outro não era.
E dentro de cidade é mais difícil você ter o hematófago. É mais fácil você ter esses que comem fruta, né? Ameixa, e come inseto que você vê voando direto. E ele é mais fofinho, bonitinho. Assim. Caramba. E qual foi a situação mais... Ele teve o morcego manicure na van e o podólogo na rede, cara. Agora você não dorme mais de mosquiteira, de morcegueiro, né? Cara, total, você vai numa cabine, né? Não, e depois, cara, nas outras noites, os caras que tinha gente ali do ICMBio, os caras técnicos que estavam dormindo, eles riam, cara. Eu falei, eu não vou dormir. Eu dormia com uma lanterna na cabeça, assim, né, cara? Os caras dormiram de quichute, né? Não, cara, e aí no mosquiteiro batia uma mariposa, eu já acordava, desesperava. Porra, mosquiteiro. Aquelas mariposas que parecem um morcego. Né? Os bichos são gigantes, né? Mas, cara, isso dá uma história, isso é história. Eu acho legal isso. Porra, puta história legal, né, cara? E aí eu conto pros meus amigos. E toma vacina de novo. Não, aí não precisou, né? Você já tava? Quem tomou foi o morcego dessa vez. Ele cuspiu a unha tomando na coxa do morceguinho. Cara, aquele gambá, né? Fui morder um gambá, né? Puta. Mas e situação de risco, assim, de, sei lá, animal? Porque qual foi o animal mais perigoso que você já teve que você tirou? O homem. Os modelos o bicho-homem. O bicho-homem, o sapiens. Cara, isso é muito louco, porque me perguntam muito isso, se eu já passei por algum risco, né? Tirando esse tipo de coisa, que é um negócio que não é um risco, a gente não sei, né? Assim, outro dia já me perguntavam assim, porra, você não tem medo de onça, de cobra e não sei o quê? Eu falo assim, eu sempre respondo a mesma coisa, eu tenho medo do que eu não vejo. Porque a onça, a cobra, esses bichos, você aprende a ver. E a última coisa que o bicho quer é ter contato com você. O bicho foge. A cobra se recolhe. Sempre, cara, sempre isso. Não existe o bicho agressivo. Isso é lenda. Isso é cara que vai pra lá e fala... A onça também? Também, cara, também. Ela é curiosa, né? Ela é curiosa, ela é um gato. Imagina um gato. O gato não vem, não é curioso e tal. A onça é um gato. É o mesmo princípio, só que é grande. Então... Existem casos de conflito com o ser humano? Existe, mas é ocasional. Não é recorrente. Não faz parte, a gente não é parte da dieta alimentar de uma onça. Não é. Então, não existe essa coisa da onça vir atrás. Pode acontecer de você estar andando, como já aconteceu, peguei uma trilha para a caverna. Quando eu voltei, tinha pegado em cima da minha. Porque o bicho é curioso. Cheirando, né? Sentindo o cheiro. É curioso, mas não no sentido do ataque, não no sentido da agressividade. Não tem isso. Só que aí eu vou para uma Amazônia, tô tranquilo lá. Só que aí eu bebo uma água atravessada, que eu não sei o que tem aí dentro dessa água, me ferro, como já aconteceu várias vezes. Por isso que eu falo... Por isso você não bebeu? Então, tem uns negócios boiando aí, cara. Foi o Fábio que depois... Foi o Fábio. É típico dele isso. O que é aquela esse bicho aí ninguém controla, não, esse aí. Não tem água aqui, cara. Bota água, só tem o caneco. Então eu brinco disso. Eu tenho medo do que eu não vejo, porque eu não tenho controle de uma bactéria, não tenho, como já aconteceu, cara, de voltar 14 quilos mais magro, com 3 amebas na barriga, que eu tive que tomar um monte de remédio pesado para matar esses bichos. E que eu peguei provavelmente numa água que eu bebi. Mas vacina você deve ter um monte também, que é das mais eu tenho todas que existem, né? Febre amarela. No mercado, assim, malária. Febre amarela. Malária não tem vacina, né? Não tem, né? Não. Mas febre amarela, E você usa repelente, assim, nessa... Vacina da gripe. Vacina da gripe, Covid, as 18 Covid. E você falou que você nunca teve risco em relação a animais, mas em relação a povos, assim, já teve alguma... Povos não, mas eu já passei uns... Não foi um apuro, mas eu já fiquei cabreiro com madeireiro, com garimpeiro. Esses aí que é bem mais perigoso que qualquer bicho, né? Esse sim, já passei. Assim, não é que passei risco direto, mas assim, sabe quando você pintou um clima, assim? O ambiente não... você olha e fala... Puta, não vai ali, hein? Você é fotógrafo, exato, você tá com a câmera. Exato. Não vou ali, puta, vou guardar a câmera. Sabe? E aí não vai. Mas aí é aquela coisa, porque eu não sou um fotojornalista, eu não vou atrás. Mas até explicar pra eles... Exato.
né? Não tem então, como, né? já aconteceu isso recente, assim, de eu estar num vilarejo e começar a ser perseguido num vilarejo por garimpeiro, assim, aí eu volto pro barco, sabe? Não vou me meter, porque não é a minha praia isso daí, né? Então, eu sempre gosto, assim, povos indígenas, não, os caras são sossegados, cara, meu. O problema é a notícia rasa que a gente ouve. A notícia atravessada. É o recorte, né? Exato, o recorte, sabe? Se eu faço uma filmagem linda, maravilhosa, aí eu pego uma cena do cara fazendo, sei lá, caçando um bicho que ele vai comer. Tá acabando os bichos por causa do cano. Não existe isso, é o recorte. Isso, vocês falaram, é perfeito, é o recorte da edição. Você pode acabar com uma informação, né, cara? Então, qualquer coisa bem sutil, né? É bem sensível, né? É bem sensível, cara. Se você não tiver como se diz assim, uma índole, né? Realmente você... eu acho que, exato, eu acho que é tudo propósito. Já aconteceu, cara, de eu, por exemplo, fui fotografar uma pesquisa de onça com um pesquisador. A gente ficou 15 dias atrás do bicho, porque aí qual é a manha da pesquisa? É tentar capturar o bicho para tirar sangue, para ver a saúde do bicho, para botar um marcador, para acompanhar o bicho, para saber como é que tá, onde ele vive, não sei o quê. Isso muitas pesquisas fazem isso. E aí a gente estava quase 15 dias e foi sei lá, faltava 2 dias para acabar a expedição, a gente encontrou a onça em cima de uma árvore. Cara, eu lembro direitinho, eu fotografei, fiz uma foto dela em cima da árvore, mas tinha muita folha na frente. E aí eu tinha que andar, 2 metros, para achar uma janela ali, para fazer a foto legal. Cara, eu olhei pro pesquisador, ele estava tão tenso, porque ele precisava capturar aquele bicho para a pesquisa dele, cara, que eu olhei, ele não me falou nada, assim, eu guardei a câmera, aí ele deu o procedimento, porque aí tem que dar um tiro de anestésico, tal, não sei o quê. Voltando, por que eu fiz isso? Porque para mim, o meu trabalho, eu penso dessa forma, a onça não estava ali por mim. Toda aquela logística complicada, não sei o quê, não era para mim. Então, eu vou ajudar o cara. E fiz isso. Fechei a câmera, ajudei ele e tal. E depois eu fiz as fotos, né, do bicho anestesiado, da parte de pesquisa para ele. Porque, assim, não é que é melhor ou pior, não é isso. É o meu jeito de trabalhar, né? Eu tenho essa... Assim como fotografar gente, como eu viajo muito para outros países, fotografar uma cultura, sabe, de uma outra religião que não tem no Brasil e que tem tantas polêmicas, você tem que tomar muito cuidado com da forma como você vai documentar, porque eu posso fazer uma foto assim sua, lindo, bonito, com essa barbinha feita, mas, cara, você vai fazer assim, aí eu clico de novo, cara, eu vou te deixar feio, né, com esse feijão que tá aí no dente, tá, sabe? Né? Ele ficou cismado, cara. Dá um zoom, Fabião, não tem nada não. Mas então, a gente tem que ter muita essa preocupação. Eu tenho. E eu tento para essas gerações novas falar, cara, se liga, porque a era digital é muito perigosa. A era virtual, não o digital, o virtual, quando você joga para aí, ó, e pulveriza, né? Esse negócio do virtual, do artificial, vamos deixar um pouquinho mais pra frente, mas eu queria saber, você conhece o Brasil, então, de cabo a rabo? O Brasil inteiro já. Você já foi todos os estados, todos os estados, mais de uma vez provavelmente? Já, não, tem, até o Acre que não existe, eu conheço. É isso que eu ia perguntar pra você. Existe, e é bonito, cara. Eu já fui no Acre, já fotografei bacalhau, mentira. Juro, cabeça de bacalhau existe, é bonito o bacalhau. Eu já fui quando eu fotografava pesca. Fui fotografar pesca de bacalhau. Caramba. É bonito, o bicho é bonito. Não foi no Acre que eu vi o bacalhau, né? Não, só faltava. Né? Lá você vê o boto, mas não vê o bacalhau. Você chegou a trabalhar fora também do Brasil? Ir para outros lugares? Já. Rapidinho, você tem registro dessa cabeça de bacalhau lá? Tenho. Então ele tá passando agora. Vai passar agora. Tá então. Precisa ter. É bonito, o bicho é bonito. Esse é um corte, hein? Orelha de freira, já viu? Cara, não. Enterro de anão também não? Também não. Só do tatu, quando eu fui pra Ilha da Fantasia. Aí, cara.
Ele é dos mais inusitados, né? Não, já rodei o Brasil inteiro, assim. Alguns estados eu conheço mais, assim, bem, porque tem uma recorrência de viagens para esse lugar, né? Porque todo mundo fala, pô, que vida boa, você viaja, quando que você vai, por que você vai para um lugar? Não sou eu que escolho. Me mandam, falar, agora você vai lá para o Amapá fotografar lá e não falaram da história do morcego. Quem me mandou para lá não falou dessa história do morcego, que tinha o Batman lá. Né? Cara, e na real, o Brasil é lindo, né? Cara, é lindo. É lindo. É surreal, né? É surreal, assim. É muito diferente, né? Cara, ele é um... Tô falando assim, ele é realmente de uma ponta a outra, é outro universo, cara, é uma salada de fruta com 500 mil... É muito diferente. É diferente, por exemplo, eu já fui pra Noruega fotografar o bacalhau. Cara, é lindo. É lindo, não tem o que falar. Mas é uma paisagem que ela é muito... Uniforme, sabe? Tem variações? Tem, lógico que tem. Porra, mas aqui no Brasil você anda 100 quilômetros, cara, você tá em outro lugar, em outra paisagem, em outra cultura, em outra língua, entre aspas, né? Porque aí tem os dialetos do português que às vezes você não entende nada. Então é demais, cara. Brasil mas você vê até pelo tom do verde, né? Assim, Exato. tô falando porque você vai lá pra fora, você olha assim, sei lá, vamos supor, meio musgo pode ser, um verde mais escuro. E você vê tudo você olha de longe, é tudo muito uniforme, né? Você olha daqui, assim, o ecossistema aqui, assim, as árvore mesmo, assim, é muito diferente os tons, né? Tamanho, formato, é muito tudo misturado, né? Você vai, sei lá, você vai pra uma floresta temperada lá, que a gente fala do hemisfério norte. Pô, tudo igual, né? Parece uma plantação. Cara, você entra numa Mata Atlântica aqui, cara, é uma zona de planta, sabe? A quantidade de planta que você tem num metro quadrado aqui é um absurdo. E isso que é o bonito, né? A bagunça é bonita, né? O uniforme é bonito, mas ok, depois do terceiro dia é bonito, ponto. Aqui não, cara. Não tem novidade, né? É mais... Não diria que é monótono, mas é mais... Previsível. É mais previsível, exatamente. Tô falando porque na arte tem isso, né? Que fala que mesa de artista, quando tá muito arrumada, é que não tá fazendo nada. E a criatividade, ela vem de onde tem Vem do caos. Do caos, cara. Improviso, vem tudo disso. Então é bem isso, porque você tá sei lá, no meio da floresta lá, que ele é mais previsível, você chega um momento que você não tem muita coisa... para se surpreender, vamos dizer assim, vai. Sim. Você, lógico, vai achar, mas é mais difícil. Agora, é um lugar que ele tem uma miscelânea de coisa ali, você toda hora pode ser surpreendido, né? E eu acho que também tem o teu estado de espírito. Também, né? Porque uma vez meu irmão me perguntou isso, eu tinha acabado de voltar de uma viagem super perrengue, porrada mesmo, assim, raiz total. Ele falou, porra, você não cansa, cara, disso? Eu falei, não canso, porque eu posso ir para o mesmo lugar várias vezes, só que quem está indo pela segunda, terceira vez não é o Gambarini da primeira. Isso que é o mais fantástico. Eu brinco e eu acredito muito assim, a expressão que mata o homem antes do homem morrer é quando ele fala, eu sei. Não, vai lá, não. Eu sei, já fui. Eu tava falando disso essa semana passada. Eu falei, você vê, quando as pessoas mais experientes, todos você pergunta alguma coisa, fala, a única coisa que eu sei é que eu não sei de nada. Aquela famosa, né? Só sei que nada sei. Aí ele é libertador, aí o cara entende que realmente passa os anos, ele nunca vai saber tudo e vive leve. Exato. Né? Te dá um é libertador. É a beleza de ser um eterno aprendiz, como já diria aquela letra. Eu não é? Cara, eu quero um poeta. Eu emprestei de alguém aí, eu não sei exatamente quem, mas... E pior ainda, o cara chupinha e não fala quem é. Mas eu posso pedir pra edição colocar os créditos aqui, ó. Ele é daqueles caras que pega a foto do outro, né? Posta e fala, a foto do Facebook dele. Facebook nem usa mais, né? Não, o LinkedIn dele, você nem sabe o que é ele. É outro cara. Não, eu tenho umas fotos que eu tirei do pato mergulhão. Tá no meu Instagram. E cabeça de bacalhau tem no meu lá. Mas o que eu ia te falar é o seguinte... Rapidinho, você puxou um outro antes que não falou, que é no exterior. Não, eu perguntei exterior, mas ainda falando de Brasil, eu acho que a novela Pantanal, que passou há pouco tempo, acho que tem um ano... Sim.
ela, tirando a parte da dramaturgia e tal, ela prestou um serviço de mostrar em altíssima definição, como nunca antes, um recorte do Brasil ali natural. Lindo, cara, que é lindo. Lindo, e a minha pergunta nesse sentido era, você sente esses ecossistemas ameaçados aí por tudo que aconteceu? Total. É real mesmo? É real. Você vê nível de rio baixando? Ah, sim, com certeza. É real, é fato. Não é historinha de ambientalista. De acochado. É fato. A seca no Pantanal, famosa que deu, é fato. O que eu vejo é que, assim, que o grande problema, entre aspas, do ser humano, né, é que ele não faz uma projeção por décadas. Ele faz uma projeção por anos. E a natureza, ela tem um processo de adaptação para o bem ou para o mal, né? Que às vezes a temporalidade é diferente da nossa. Então, o cara vai, pega aqui uma floresta, o cara vai e desmata. O efeito colateral disso vai acontecer daqui 10 anos. Uhum. Só que daqui 10 anos esse cara pode não estar nem mais ali. Responsabilidade, né? Exato, então é fato isso. É fato que a gente vive numa bola. Isso eu aprendi. Eu fui estudar geologia. Se não é plana a Terra? Então. Eu tentei andar, por isso que eu era mochileiro, porque eu ia, não cansei, cara. Eu parei no boteco. O Fábio disse que é plana, por isso que eu parei no boteco, fui tomar cerveja e parei. Não, cerveja não, tubaína. Mas enfim, eu fui estudar geologia por causa desse planeta. Uhum. Porque quando eu era moleque, que eu viajava com meus pais, eu ficava na estrada, 2 dias na estrada até chegar em Salvador, eu olhava para os lados, para a paisagem, via uma montanha, uma colina, sei lá, um vale, falei, cara, como é que isso foi feito? Eu era sempre, sempre fui um moleque curioso, sou até hoje um cara curioso. De querer entender as coisas, né? De querer olhar e falar, pô, por que vocês... Como se formou, né? Exato. E eu fui estudar geologia por causa disso. Eu não fui estudar geologia por causa da profissão. Eu fui estudar por causa da ciência, porque a geologia é uma profissão científica, vamos pensar assim. Uhum. Então, você ir para sei lá, você vai para uma praia e você entende o processo da praia, por que você tem uma Serra do Mar, você vai, né? Vai para aqui para Ubatuba, sei lá, qualquer lugar desse. Tem uma Serra do Mar, aí você tem um mar, aí você tem aquelas montanhinhas, aquele monte de ilhotinha. Por que tem aquele monte de ilhota só nesse trecho do litoral de São Paulo e não tem em outro trecho? Tem uma razão. Eu gosto de saber essa... curiosidade, ponto final. Vai me agregar alguma coisa? Vai mudar minha vida? Não, mas é legal saber, né? Por que eu estou falando isso? Nem lembro mais. Você perguntou alguma coisa. Não, eu te perguntei do risco de a gente perder alguns ecossistemas sim. Então, a gente vive numa bola. Tudo que acontece aqui reflete aqui. É um fato. Isso até é um princípio muito estudado, que a gente estuda muito na geologia, né? E existe uma coisa maior, assim, que diz assim, simplificadamente falando, se em algum lugar tem uma montanha nascendo, em algum outro lugar está desaparecendo. Tem que ser, cara, porque é uma bola. Tem que ter esse equilíbrio. Né? Eu preciso me aprofundar. Eu li rapidinho uma matéria, acho que na BBC, não sei o quê, que está dizendo que a retirada exaustiva de água de profundidade está mudando o eixo do planeta. Não, você viu alguma matéria falando você viu um negócio disso? Do lençol freático? Exato. Quanto tempo que a gente está tirando água desses lençóis freáticos que estavam em equilíbrio? Eles estão ali por algum motivo, estão ocupando algum espaço. Se você tira esse espaço, fica um vazio. Então, algo vai acontecer, né? Isso é um fato. Só que, em que temporalidade? Isso não aconteceu há 5 anos atrás, cara. Não é de hoje, né? Não é de hoje. Só que o ser humano não entende essa temporalidade da natureza, né? Então, acontece mesmo, assim, tem menos chuva, ou tem chuva em excesso, né? Isso que aconteceu até X dias atrás, lá no sul do Brasil, cara, umas putas de uns ciclones, que há 10 anos atrás, 20 anos atrás, você não ouvia falar, né?
é fato. Não, a gente ouvia falar que São Paulo era a terra da garoa, né? Com certeza. Se todo mundo fala isso pra mim, eu falo, gente, não é mais isso aí faz tempo. Eu cresci na garoa, né, cara? Com terra certeza. Da enchente, né? Hoje é? Por quê? Hoje é 880, né? Porque quando vai o período de enchente, depois é seco, né? Totalmente seco. Nem garoa direito. A gente ainda tem como país ainda certos privilégios, né? De não ter terremoto, de não ter vulcão, de um ciclone ser de vez em quando. Tem isso. Ainda tem um pouco disso, mas... Mas assim, na sua opinião, você que já viajou o Brasil inteiro, ele deveria ser realmente dividido? Tô falando assim por questão de governança mesmo, de conseguir controlar, sabe? Porque assim, ele é muito grande, né? Ele é muito grande, mas não sei se ia dar certo não, cara. Porque assim, o território ele é muito grande, cheio de fronteira. Eu fico imaginando isso tão grande desse jeito, se ele fosse... É que eu não sei se ele seria sustentável, vamos dizer assim, sendo que quem carrega o país é o Sudeste para... Então, mas eu acho que não é nem isso. Eu acho que não resolve. O que tem que resolver é a mentalidade dos governantes. Só dividir, e não dá para você dividir porque o Sudeste, Centro-Oeste, o Sudeste depende do Centro-Oeste em termos, né, de produtividade. Né? Não é nem o agro, mas de produtividade. Né? A Amazônia é idem. A nossa água, a nossa chuva... que é Sudeste, vem de lá de cima, cara. Então, a gente tá tudo conectado. Então, não adianta você... você parou, agora esse cara toma conta desse, esse cara toma conta desse, sendo que esses dois são codependentes. As regiões são codependentes. Então, não adianta, tem que mudar a mentalidade dos caras. É difícil, hein? Eu já pensei nas províncias. Nas capitanias. O cara, ele quer ser bandeirante. Não, mas eu acho que... Cara, acho que quando você tem como nação, se você dividir, cara, você enfraquece. Eu acho, e cara. Aí talvez você perde a gestão sobre o que é de mais interesse público, que a Amazônia hoje tem muita gente de olho, cara. Não, sim. Eu acho que nem é isso, nem a gente precisa projetar para isso, mas não resolveria dividir. Não resolveria, porque os ambientes são dependentes. Sim. Acho que você tem que... tudo vai da questão da... O exemplo do cinto de segurança é sempre o melhor, né? Ninguém usava até obrigar, até dar multa, até... Cara, é só você punir quem desmata, é só você certificar a madeira. Pô, se essa madeira aqui não comprovadamente ela não mas for... Mas aí rola os interesses, né? Exato. Então, esse que é o problema, né? Não, eu tô falando porque ele, como território é enorme, né? Também, se você ter uma fiscalização, controle de tudo isso também deve ser bem difícil. Mas eu acho que se quiser faz, cara. Usa satélite, cara, pra isso. Não, eu acho que se quiser faz. É só querer. É só querer. Pensa. É só os caras quererem. Sabe? É só deixar o interesse de lado, né? Exato, interesse. Eu acho que o individualismo é o que mata, cara. Sabe? É aquela coisa, porra. E é isso que eu voltei lá atrás. Ó. A gente volta... A gente não tá aqui pela gente, cara. Porra, daqui a pouco eu viro esquina e tal, eu vou embora, vai ficar sobrinho, não sei o quê, pra cuidar, herdar isso aqui, cara. Será que esses caras não pensam nos herdeiros? É só falar com uma pessoa, sei lá, com um vô, ou que seja assim, a geração é totalmente diferente, né? Imagina, porque ele tem um filho de 14, eu tenho uma de 5. O que vai ser eles com 40 anos, o que eles vão, como que vai estar? Ninguém imagina, né? Vocês vão andar voando de um canto pro outro. Mas eu tô falando que é até questão de natureza, né? Então, é a coisa dessa temporalidade, né? Por que você tá aqui? Você tá aqui por... o que me fala, pô, por que você faz isso que você vive? Porque eu preciso acreditar que o que eu tô fazendo vai servir para os filho, filha, né? Para ele, fala, porra, olha que legal isso, né? Imagina o trabalho, o valor do trabalho dele daqui a É igual arte, igual artistas que foram reconhecidos séculos depois que morreram pela sua obra. Eu tô pensando em sumir 6 meses para ficar póstumo e ganhar dinheiro, porque tá foda. Depois que vira póstumo, que você ganha dinheiro. Então,
Quem sabe? Não. Acaba a entrevista aqui primeiro. Cara, tá correndo a hora do estúdio aqui, então vamos lá. Isso porque 30 segundos atrás eu falei, porra, o problema é o individualismo, né, cara? Mas não dá mais nenhuma golada, não. Só... Então... Por causa do negócio que o Fábio pôs aí pode ser que esse acabe no meio aqui. Tem um negócio... É de morcego esse aí, relaxa. Pô, parece um carrapato. Você já tá imune, já... Eu tinha te perguntado fora do Brasil, que você chegou já a fazer de expedição, a fotografar. Já, muitos lugares. E depois que você comparasse com o Brasil, obviamente, pra dizer assim... Já falou um pouco, né, da questão da paisagem ser menos diversa fora do que aqui. Depende da região fora do Brasil, né? Porque o último grande trabalho que eu fiz fora do Brasil foi na África. Eu viajei vários países na África. Cara, e é surreal. É surreal aquele continente, cara. É surreal porque é superlativo. Eu acho que é a melhor definição. A África é superlativa. Tudo é muito. Tudo é muito. Tanto positivo, tanto para o bem, quanto para coisa não tão boa. Né? Principalmente do ponto de vista social. Cara, mas é surreal, porque assim... tudo é intenso lá, sabe? A energia é muito forte ali, né? É muito forte, cara. Assim, eu fui pra Etiópia. Foi um dos lugares mais lindos que eu fui na vida, cara. Etiópia, né? Porque, o povo te olha, te recebe, te sorri, sabe? Isso que é legal, assim, quanto mais pro interior você vai, né? Quando você sai dos centros urbanos, em que existe toda uma máscara, até protetora das pessoas que tem que viver. Você vai pro underground, entre aspas, né? Você vai pro... Você vai ver, entender como se diz, a cultura e a vivência ali do dia a dia mesmo, da rotina, essas coisas, né? Do dia a dia, do real. E não é o turístico, né? Numa cidade grande não tem o real? Lógico que tem, mas é diferente, a energia é diferente. As pessoas estão ali por uma proposta diferente, né? Estão vivendo por uma questão diferente, né? Por conceitos e ambições diferentes, né? Então, quando você não necessariamente lá, mas já aconteceu de você chegar numa comunidade, o cara tira metade do prato para te servir, cara. Porra, cara. Sabe? E tudo bem, porque ele tá feliz de compartilhar aquela metade da comida com você. Cara, isso mexe. Isso fala assim... Emociona, né, até... Emociona, mexe no sentido de... Porque aí você começa a sair do teu papel de profissional de alguma coisa para voltar a ser humano e ter relações humanas, né? Que é a coisa que o virtual tá ameaçando a gente. A gente é humano, a gente precisa disso. Né? Por isso que eu comentei com você, cara, quando eu soube que aqui é um videocast em que eu tô aqui, não tô dentro da minha casa, né? Conversa, que é legal também conversar, é óbvio, né? Super legal, são propostas diferentes, mas, porra, olha isso, cara. Né? A gente tem falado, tem alguns convidados que até perguntam, né, se dá para ser online alguma coisa, a gente já fala que não. Que é totalmente diferente a proposta. É diferente, cara. É outra coisa. É outra coisa. Não é comparativo, não dá para é melhor ou pior, não, é outra coisa. Então não dá para comparar, né? É vermelho e amarelo, pronto. E então, fora do Brasil, eu já fui para muito lugar, assim, bastante. E tem uns lugares que pegam mais do que outros, assim, sabe? Não é que pegam mais no sentido, é melhor ou pior, mas... Te toca. Toca, você não espera, né? Ou você tem um preconceito. Surpreendido, né? Você, porra, quando eu falo assim, fala um país que te marcou. Irã. Caramba. Quando você fala isso, Irã, por quê? Porque a gente ouve uma notícia atravessada de histórias que não são imparciais, as histórias. Cara, puta, povo legal, receptivo, culto, não sei o quê. Tudo bem, eu fui para um lugar específico, pode ser que tenha outros lugares que não sejam assim, sejam perigosos. Pode, lógico, não tô... Eu acho que o mais importante é não romantizar.
né? Assim, com a minha vida é muito melhor que a sua, porque eu falo, não existe esse romantismo, é tentar tirar os filtros e ver como é a coisa. Aí você percebe, né? E aí você realmente aprende, porque não tem máscara, não tem filtro. Aí... E respeitar, né? Você comentou que se você vai numa floresta e você respeita aquele espaço, quando você está indo numa cultura, tanto quanto, né? Ainda mais em outro país, né? Exato. É porque ele vai sem a vivência de um turista, né? Ele vai para viver o cotidiano, é outra coisa, né? Totalmente diferente. Porque como turista, na verdade, você vê as coisas belas, mas você não entende o local. Sim, mas mesmo como turista, dá para fazer. Eu acho que dá. Porque não é o tempo que você está ali. É o tipo de experiência que você procura. Exato. Sim. É a forma como você vive ali. Né? Eu posso ir para uma Paris e só comer em restaurante mega chique, blá, blá, blá. Ok, ficar num mega hotel lindo, maravilhoso, que é o espelho do que eu vivo aqui. Ou posso ir e tentar aprender. Eu acho que isso é um turismo. Eu faço turismo. Lógico que eu faço, não viajo só. Eu viajo de férias, vamos dizer assim, entre aspas. E vou curtindo, sabe? Nem fotografo às vezes. Porque eu quero olhar, porque eu quero ver detalhe. Porque às vezes eu vou, como profissional, é uma outra ótica, né? Então, eu acho que é sempre a forma que é o mais importante. A forma como você lida com o lugar que você está, como você faz o seu turismo, né? Como você lida com o meio ambiente. A gente não precisa de tecnologia, a gente não precisa de investimentos, a gente não precisa de uma barragem hidrelétrica para gerar energia. Precisa. É necessário. Precisa. A questão é a forma como é feita. Sempre. Pode reparar, é a forma. Aí entra naquela questão dos governantes, tal, blá, é a forma como os caras são levianos. Faço, depois eu vejo o que eu faço, eu não vou estar ali mesmo. É mesmo. Em tudo, né? A forma é tão importante quanto o conteúdo, né? Exato. Aquilo que você fala, dependendo do jeito que você fala, muda tudo, né? Eu tava pensando uma coisa agora, porque já aconteceu comigo. Você, por mais que seja profissional, mas tirar a foto ali, olhar a foto e falar, nossa... Ninguém nunca vai saber o que é isso de verdade, né? Porque, por exemplo, sei lá, uma paisagem que seja, você tira a foto ali, olha, você fala, caramba. Mas é outra coisa, assim, tá vendo? Isso é uma coisa bem frequente, é normal, né? É normal. E eu tenho falado muito isso, em roda, às vezes nessas entrevistas. Principalmente hoje em dia, em que você tem a fotografia no celular, né, na palma da mão. Eu sempre falo isso, tenho falado com mais frequência. Se dê o direito de não fotografar. Porque isso é muito importante. Concordo. Porque não que você seja um saudosista, não é isso, mas a experiência de vivenciar o momento, você não pega aqui. Você não pega. Por isso que existe, quantas vezes eu já vi gente que veio com uma foto e falou, nossa, eu olho a foto sem saber o histórico, falo, pô, que foto legal. Não, eu queria fazer isso, aquilo, não consegui, me frustrei, não representou o que eu estava vendo. É lógico que não representou. É muito provável que não tenha representado, porque quando você está olhando um lugar que te emociona, existe essa palavra, emoção. Que às vezes a imagem não pega, porque é uma imagem que está associado à tecnologia tal, e não sei o quê, blá, blá, blá. Tem um monte de coisa ali. É só uma imagem. E muitas vezes você tira uma foto que fala, pô, que foto legal, cara. Porque você, por algum motivo, sem a expectativa e sem o desejo de que fazer a obra de arte, você simplesmente tirou e falou, pô, puta foto legal. E veio a emoção, porque você não tinha expectativa de fazer a foto. É isso que... Para mim, expectativa é igual à frustração. Porque expectativa é você criar um desejo que, às vezes, você não vai alcançar. Você cria um cenário que não existe. Aí você se frustra. Aí você fala, pô, não sei fotografar, não sei o quê, não vou tirar. Mas isso que você falou de estar presente é bem a realidade, né? Porque você vê todo mundo hoje em algum, sei lá, um evento, um show, ele nem está assistindo, ele está vendo
pela tela do celular porque tá filmando e tá esquecendo de ver ali e tá presente no momento, né? Isso é surreal, porque se você for ver, isso, por que tá tendo picos de depressão, picos de angústia, picos de ansiedade com jovens, sabe? Problemas muito mais sérios do que... Eu acho que nem vale a pena falar dessa parte ruim. Mas é sério isso, porque as pessoas não estão vivendo mais. Elas não estão experimentando mais as coisas, elas simplesmente estão, né? Não são, estão. Hoje eu estou fotógrafo. Mas você sabe, isso é muito louco, cara, porque eu acho que a gente está deixando de memorizar um pouco, a tecnologia está deixando a gente menos capaz de registrar momentos e sensações, porque você sabe que você vai ter ali no celular. Só que você registra aquilo ali, não é para você registra para alguém ver. E quando você vive, é para você. Acho que a grande diferença talvez esteja aí, né? A diferença é grandíssima. Mas por que tem acontecido cada vez mais as pessoas fazendo para o outro? Porque como elas não têm a experiência, não vivem a experiência, elas querem a aprovação de alguém. Então, se eu faço e deixo e eu sou aprovado, aí eu me existo como ser humano. Mas se eu vivencio, é aquela coisa da história, cara. Sabe, eu antigamente não tinha imagem, tinha os contadores de história. Que criavam um cenário dentro da tua imaginação, estimulavam a sua imaginação de uma forma só pelo oral. A história oral. A gente sabe a história da humanidade pela oralidade, que é passada de tempos em tempos. Tinha as pinturinhas rupestres lá nas cavernas? Tinha. Mas a conversa, o diálogo, como que a humanidade virou o que é, pela história passada. Hoje em dia não tem. Agora eu fico imaginando, hoje em dia, assim, os arqueólogos daqui 500 anos estudando essa era, que é tudo virtual. Está na nuvem. Não existe. Já era. Fotografia digital, um dia eu falei isso para um grupo estava dando uma palestra numa escola de fotografia, numa faculdade lá no Sul. Eu falei isso, vocês têm que entender que fotografia digital não existe. É um sistema binário, é matemática. Ela só vai existir no momento em que você imprimir. Porque tá tudo no celular, tá na nuvem, você vai perder. É questão de tempo. Mas imprime, cara, você não tem filho? Sim. Tira a foto, faz um álbum de fotos e deixa... É diferente quando imprime mesmo. É outra quando coisa. Revela. É porque é real. O ser humano ainda depende disso, da matéria. A gente vive por isso, né? Cara, que louco. Eu tava pensando, acho que daqui a um tempo não vai existir mais memória olfativa, né? De tanta coisa. Porque a gente lembra de cheiro de giz de cera, cheiro da sopa da escola, de não sei o quê. Eu tava pensando em outra coisa, porque assim, realmente o que é escasso que tem valor, né? Você dormiu, Fabio. Acorda aí, cara. Você tá de brincadeira, né, meu? Eu queria uma câmera nele agora. Fábio. Mas pensando... Deve ter parado de filmar faz tempo aquele negócio ali. Ele põe na do meio e vai. Deixa do meio, né? Ele põe essa aqui do meio aqui, ó, e fala, deixa rolar. Deixa rolar. Ele não vivencia nada, ele não tá aqui presente. Ele tá lá, vivendo, sobrevivendo. Então, mas pensando pela escassez, né? Porque hoje tá muito fácil tirar foto, você vai olhar lá, sua memória tá cheia de foto lá, e coisa que às vezes você nem lembra. E antes, quando era filme, você controlava... Cada foto que tinha era contado. Exato. E ficava puto quando saía com o olho vermelho, então, né? Mas assim... E saía. Essa galera não vai saber o que é foto com o olho vermelho. Saía. Depende do que você tava usando. Não, mas eu tô falando assim, porque ele era tão escasso a foto, o filme, que você ia tirar, você tinha realmente... Você colocava assim, putz, realmente isso é uma situação legal, importante de tirar foto, porque se fosse uma coisa banal, você não ia tirar foto. Então, isso fazia você lembrar toda a história de toda a foto. Exato. Se você pega as fotos reveladas, você geralmente lembra todo o contexto que rolou ali. Exatamente. Agora, tanta foto que você tira hoje tão fácil, você nem lembra. Tinha muito mais coisa espontânea do que posada, né? Nessa época também. Eu gosto porque, assim. Sabe por que é a pose? Porque a pessoa está fazendo, não é para si, é para o próximo, é para ter a aprovação do outro. Ela não está experimentando a si mesmo, assim, sabe? Sim. É para o outro.
E não é saudosismo isso, pô, do filme, não sei o quê. Não é saudosismo, mas é real. Sabe, eu vejo, por exemplo, o trabalho que o Mobigrafia faz. Cara, é fantástico as fotos deles. Mas olha quem que tá por trás ali de background, sabe? De estimulando e trazendo, que é o Ricardo, que teve uma história e coisa e tal. É muito interessante. Você falou de um negócio, cara, de memória. Olfativa, né? Mas eu li um artigo uma vez, há muitos anos atrás, cara, de um neurocientista que ele tinha uma teoria que ele deu o nome de efeito Google. Era o nome da pesquisa dele. Ele é neurocientista. Ele defendia a seguinte teoria, que a facilidade de acesso à informação está mudando quimicamente o processo de memorização do cérebro. A gente vai já está deixando de produzir certos enzimas, sei lá o que é, responsáveis pela memória. Porque a gente não precisa mais memorizar. E o organismo, a área biológica, nós, organismos, a natureza, assim, não serve para nada, some. Mas é um fato, a gente está vivendo exatamente isso agora. Você não lembra mais de número de telefone de ninguém? Como é que você chama mesmo? Roger. Desculpa. A Dory, né? Do nada, a Dory. Ele trabalhou com peixe e virou a Dory. A gente não memoriza número de telefone. A gente não sabe como é a letra das pessoas. Já reparou isso? O telefone é o principal, né? Cara, placa de carro. Antes você tinha tudo isso. Você vai num lugar, você dá a placa de carro, dá o número do documento. Eu não sei a minha. A placa do meu carro. É G... Eu ia falar que eu vou te clonar. Não, mas isso aí que tá. Aí voltando, assim, não é a questão do saudosismo. Não é essa, não é voltar. Mas é um fato, novamente um fato. É um fato e que a gente tem que estar atento a isso. Né? Pode ter a pessoa falar, dane-se, não quero saber disso. Né? Que aí entra na história de livro. Eu tenho 18 livros publicados. Eu adoro livro. Porque eu acho que livro é uma forma de perpetuar a informação. Né? Pode ter na nuvem? Sim, lógico que pode. Mas o livro perdura. O livro perdura. Se você pega um livro e bota na chuva, vai molhar, o papel vai melar, vai grudar, mas vai continuar existindo aquela informação. Faz isso com o seu notebook. Já era. Então, tenha nos dois. Leia livros, folheie, sabe? Tenha isso, porque eu acho que é pense nos seus herdeiros, sabe? Pai, não uso mais, né? O meu negócio é celular. Ok, tá o celular, mas pega esse livro aqui, vai. Que é legal também, eu vejo isso, né? A gente precisa disso, a gente precisa da matéria, porque faz parte da nossa história. Porque no fundo é história, tudo é história. Eu adoro história, eu adoro história. É igual o RAP falando, tudo é história, né? Tudo é história. Tudo é história, cara. Eu sou da história, cara. Não, cara, livro é um negócio que... eu não consigo o digital. cheiro do livro, a experiência, cara, a sensação de você superar ali página a página, chegar no final, marcar, continuar de onde você parou, dormir pensando no que você tá lendo para acordar no outro dia. Cara, o livro eu gosto de pegar assim, eu tenho feito isso na última semana, eu comecei a fazer. Acho que você viu, né, postagem. Eu tenho uns livros lá, eu pego um livro aleatório, não tô na fase de ficar lendo livro agora. Porque às vezes eu largo. Mas eu peguei assim, abri... Cara, eu tô vendo a hora que ele vai cair pra trás, cara. Eu abro o livro assim, vejo uma página assim, sabe? Bem aquela mensagem do dia, assim, é legal pra caramba. É isso. Muito bom, cara. E não é saudosismo. É um negócio que a gente, enquanto espécie, precisa. Porque a gente foi construído dessa forma, né, cara? Dessa forma. Desde o pergaminho, desde a pintura rupestre. Mas sabe uma coisa que eu tava lembrando, vocês falando aqui? Quando eu tiro umas fotos, o pessoal geralmente elogia muito quando é uma coisa... E eu gosto de fazer. Improviso aqui. Então não é a posada. Tá rolando aqui alguma conversa e tal, e tira. Aí o pessoal, todo mundo gosta. Nossa, que legal essa foto. Nossa, parece que é viva. Por quê? Porque tá presente ali rolando. Só que se tira uma foto, sei lá, você que achou legal, mas tira uma foto sua envolvida no momento ali, a pessoa se incomoda. Ela acha bonita do outro no espontânea, mas a dela mesma, assim, tem toda essa rigidez.
de querer estar bem apresentável. Exatamente. Então ela acha bonita dos outros, mas quando ela está presente, aí tem um bloqueio, né? E tem também uma história que eu li uma vez de um estudo que fizeram nos Estados Unidos, fotografaram 10 mulheres, eu acho, uma coisa assim. Aí fizeram um tratamento, imprimiram. Primeiro fizeram o tratamento, assim, tirou ruga e tal, aquela coisa, aquele tratamento básico. E aí imprimiram a original e a mexida e mostraram para as 10. 2 ou 3 só se apontaram para a original. E as outras se apontaram para a mexida. Porque era um estudo psicológico. E por que a maioria das pessoas olham e falam a foto, eu não gosto de tirar foto porque eu fico feio na foto. Você é aquilo. Eu falo isso. Foto não mente. Quando você está olhando para o espelho, o teu cérebro interpreta o que você quer ver. Então você não vê as suas imperfeições no espelho, porque é os teus olhos, o teu cérebro está decodificando aquilo. A foto é a real. Então, por isso que a maioria das pessoas não gostam de foto, porque é o que é. A própria voz no áudio de WhatsApp, quando você se ouve, você fala, minha voz é isso. Eu quero ver minha voz de taquara rachar. Por isso que eu tô com essa voz, assim. Mas é assim, a fazer isso aqui também me ensinou a aprender a aceitar que é isso mesmo. Cara, e tudo bem. E é legal isso, porque, olha a história, olha quanto a história que a gente tá contando aqui, é isso que vale, não é o meu tom de voz, assim, sei lá, não é isso. Não mesmo. Conteúdo, né? É o conteúdo. É o conteúdo. Eu acho que é isso que falta. Tem faltado e que é isso que eu bato muito o martelo. Conteúdo. Mas você falou da foto, né? Da pose e tal. Eu lembro das fotos antigas de aniversário. Pega aniversário como tema. Sim. Como eram as fotos na nossa época e como elas são hoje. Na nossa época era aquele bolo campo de futebol, né? Todo mundo com a cara assim, batendo palma, né? É um frame de alguém com o olhão arregalado, às vezes vermelho e tal. Hoje é numa parede instagramável. Todo mundo assim, abraçado e tal. E ela não tem movimento, não tem sentimento. Não tem mais, Acabou. Mudou tudo. E aí você vê, isso independe, eu acho que isso é por causa, é a era que a gente vive. É esse tempo, voltando no tempo. É esse tempo que a gente está vivendo que tem que ser olhado com muito cuidado. Porque esse tempo vai gerar outro. A gente vem de um tempo que era isso que você está falando. De quantos anos você está falando essa coisa da foto? Não faz muitos anos, é coisa de século. Não é isso, é coisa de 10 anos, 15 anos. Né? Então, você tem essa memória, porque você viveu isso. Essa geração que está aqui, que não tem essa memória, o que ela vai deixar para a memória seguinte? Que história vai deixar? História, voltando. Que história? É a história, sempre a história. E é muito importante, cara. É muito importante a história. Cara, a gente é a última geração, olha que loucura, que sabe como era o mundo sem internet. Verdade. A gente é mesmo. Você gosta de fotografar o cotidiano, assim, da cidade? Eu não faço muito, confesso. Eu gosto, sabe? Eu acho demais isso. Gosto pra caramba, porque... Fotografar e filmar, você gosta, né? Gosto. Você faz algum... Não, eu peguei, na verdade, eu já gostava, mas agora com o aplicativo, essas coisas, mais fácil, né? De vídeo, por exemplo, eu tenho bastante registro, assim, de... Teve um que eu fiz aqui, a gente chegando aqui uma vez. Você sabe? Termômetro, chuva e o caramba. Não, mas teve um aqui que eu fiz, eu juro pra você, teve um storytelling, eu filmei em menos de 5 minutos. Só pegando o registro, assim, do que tava acontecendo, só de estar presente reparando. Então, o caminho que a gente pega ali embaixo, lá no parque, tinha uma molecada brincando de se empurrar, tinha o mercadinho, o pessoal comprando coisa, sabe? Eu filmei eles aqui conversando. Foi menos de 10 minutos, já deu para fazer um vídeo de 1 minuto e pouco. É muito Se você legal. tá presente vendo mesmo as coisas acontecendo... Vendo. Vendo. Percebe? Não no olhar aqui. Primeiro olhar de fora para depois você colocar a câmera. Não você olhando pela câmera. Sim, entendeu? Sim. A diferença que diferente. É diferente. É diferente. Aí eu gosto bastante de fazer isso aí. Tenho pegado gosto, assim, de... Como a cidade pulsa. Sim, não, com certeza. Tem história rolando o tempo todo. O tempo todo. Eu faço, quando eu viajo, eu faço essas coisas, mas não dessa forma. Né? Eu gosto desses instantes, assim, né? Que são muito rápidos e são efêmeros. Isso que é mais legal. É isso que
quando você percebe que a fotografia ela é efêmera, o que eu faço já não existe mais daqui a pouco. E isso é muito louco, porque existe aquela máxima, né, na fotografia, eu cresci ouvindo isso, né, na fotografia, de que fotografia é aquilo que eterniza um momento. Foto. Só que eu gosto sempre de ir além, eu sempre falo, só que, ao mesmo tempo, a palavra eternizar estatiza o negócio de um jeito, encaixota de um jeito que não é saudável. Então, ela eterniza o momento e, ao mesmo tempo, ela renasce pela ótica de quem a vê. Porque eu tenho uma foto, eu fiz uma foto aqui, eu tenho a minha ótica sobre isso. Aí eu mostro para ele, ele vai ter uma interpretação a partir da história de vida dele. Uhum. Então, uma imagem que fica para a eternidade, vamos dizer assim, ela é permanentemente recriada pela própria eternidade. Pelos olhos de quem vê. Exato. E isso que é o mais mágico da fotografia, porque ela vai. Então, você pega uma foto que para você é normal, eu entrego para mim, é ok, eu entrego para você, você se emociona, chora, porque é um gatilho para a sua memória, sua história de vida. É por isso que a diferença de uma foto, vamos dizer, artística e outra de um documentário, né? Porque o documentário você tem que descrever ali o que estava acontecendo. Exato. O da artista você deixa em aberto e não explica nada, cada um interpreta do seu jeito, né? Mas mesmo o documental tem o viés, porque não existe a imparcialidade. Porque eu fotografo uma situação X de uma guerra, um exemplo, é a minha ótica, né? Que é a história que eu contei da Susan Sontag, que era a mesma foto. Só a legenda que mudava a interpretação do leitor, induzia o leitor a enxergar aquela imagem, que era a mesma imagem, de uma forma diferente. Então, não existe a neutralidade, não existe a imparcialidade, não existe o fotógrafo invisível. Né? Fulano de tal, nossa, o cara deve ser invisível, porque como que ele fez aquela foto? Não existe. A partir do momento que eu estou no mato, camuflado lá com aquele negócio, se eu conseguir fazer a foto do pato, é porque ele deixou. Ele não se sentiu ameaçado, mas ele sabia que eu estava ali. Não existe o invisível. Porque a minha presença interfere. E eu lembro, tem um caso disso com esse pato. Eu fiquei meses lá, cara, fotografando. Fui vários anos seguidos e ficava um mês, então, o tempo todo. E eu estava camuflado, verde. Cheguei antes da cena, o bicho estava ali, cara. E ele estava dormindo assim, aí ele fechava o olho e eu comecei a contar. A cada 15 segundos ele abria o olho e mirava na minha direção. Ele estava vendo um negócio verde. Só que ele sabia que eu acredito, ele via uma coisa diferente. Tem coisa instinto, né? Cara, é percepção. Ele sabia, ele não estava se sentindo ameaçado. Fiz várias fotos super legais. Só que ele fazia assim, eu falei, cara, esse cara tá me vendo. Não tava, porque eu tava totalmente camuflado, um negócio verde, não tinha nada, não tinha nenhuma forma. Porque se ele me visse como forma, aí ele faz uma associação e foge, porque é perigo. Mas não estava, então ele estava tranquilo, mas ele estava atento. Porque tinha alguma coisa. Então não existe o fotógrafo invisível. O bicho simplesmente não se importa com você, e ponto final. Né? E que é a coisa que eu mais gosto, cara, é essa experiência. De ficar, como eu já fiquei 26 horas parado no mesmo lugar, sem sair do lugar. Caramba. Foi Réveillon na Times Square? Cara, eu tava preso, assim, não conseguia se mexer. Não, pra tentar fazer um bicho, cara, e eu não fiz a foto do bicho. Porque o bicho, com certeza, pressentiu. Não, ele sabia que eu tava ali. Eu tava na frente de uma toca de um carnívoro, que é um cachorro selvagem que tem no Brasil, super raro. Eu fiquei das 5 da tarde até as 7 da noite do dia seguinte, no mesmo lugar, sem me mexer. A única coisa que eu fazia era ficar em pé e de cócoras. Em pé de cócoras, não podia me mexer. Mas você acha que o bicho não sentiu meu cheiro, cara? Lógico que sentiu, né? Mas foi cachorro ainda. Cara, foi fantástico essa experiência de ficar lá parado. Né? Você medita? Não, assim,
formalmente, não. Acho que nesses casos, sim. Porque na verdade ele acaba sendo, né? Você tem um mindfulness. Acaba sendo, né? É involuntário, mas eu... E você traz pra vida pessoal? Até uma pergunta que eu queria te fazer, acho que a gente tá caminhando pro final, não sei se você tem mais alguma questão. O Fábio tá dormindo. O Fábio já... Vamos colocar o Fábio no berço já? Mas queria perguntar, o que da profissão você traz pra vida pessoal? E aí talvez esse exemplo que você deu agora dessas 26 horas, talvez a paciência, não sei. Ou viver mais com poucos recursos, talvez também. Mas o que você traz dessa vida do trabalho para a sua vida pessoal? Eu acho que isso de viver, de saber que é possível viver bem e ser realizado, vamos dizer assim, com poucos recursos, é uma delas. Não que eu não tenha ambição, todo mundo tem, faz parte. Eu acho que a ambição e a curiosidade é o que motiva. Se você perguntar o que é a tua força motriz de estar agora há 32 anos e ainda encarar uns morcegos, é a curiosidade. Eu sou curioso. Eu tenho sempre a certeza que se eu for para o mesmo lugar ou não, eu vou aprender uma coisa nova. E aí, eu aprendendo uma coisa nova, eu vou olhar o mundo de uma forma diferente, vou olhar a mim mesmo de uma forma diferente. Então, é um giro sempre ascendente. Então, isso que você falou de saber que é possível viver com pouco, é bom. Isso eu tenho, eu acho que eu sempre fui assim, desde moleque. O valor das coisas, né? O valor das coisas. O valor real, né? Isso, saber que o tempo, eu sou meio obcecado pelo tempo, assim, de saber que o tempo tem o seu tempo de acontecer. Porque a gente tem essa ilusão de que controla o tempo. E não tem, cara. Não tem. Isso é ilusão total. Então, é que às vezes é difícil, porque o motor do sistema te empurra e te induz a achar que você tem controle, de falar, não, aí você fica ansioso. Aí você fica ansioso e você quer acelerar o tempo não acelera. Aí você fica frustrado, aí você começa a se punir. Mas se você fica, porra... Mas isso foi na sua experiência, né? Você foi aprendendo isso, né? Porra, fui aprendendo. Porque você fora dos momentos que você estava ali a campo, ali, executando seu trabalho, se é inquieto e tinha uma vida bem agitada, assim, de ficar procurando as coisas? Não, eu sempre fui um cara mais sossegado, assim. Mesmo na minha vida normal, do dia a dia, em casa, não sei, eu sou mais sossegado, né? Mas, lógico, o cara zen, não, tem uns momentos de estresse. Seus pensamentos não param. Não para, cara, a minha cabeça... Eu tô falando, e quando você tá lá, assim, esperando o mergulhão lá, assim... Aí eu tô lá. Sério, você consegue estar totalmente ali só no... Não pode ter distração. Não, assim... Mas ele tem os pensamentos, né? Não, assim. Mas eu não tô nem pensando... Eu estou lá não porque eu quero fazer o clique perfeito, mas é porque aquele ambiente é tão legal, cara, e tem tanta coisa que atiça minha curiosidade, que eu tô lá nesse aspecto, né? Mas, porra, lógico, né? Eu tô lá, eu falo, puta, esqueci de pagar a porra da conta. Acontece. Mas essas 26... Foda-se, eu pago a multa, cacete, pagar a multa. Será que eu desliguei, tirei o ferro da tomada quando eu vim pra cá? Pô, será que eu fechei a casa? Será que eu dei descarga? Cara, Will! Já aconteceu. Mas essas 26 horas passam rápido? Passam, cara. Passam porque é um mindfulness que você falou. Mas você também é curioso ficar lá vivendo tudo ali na hora, ele passa rápido, né? Passa. Porque você tem um monte de coisa pra ver, né? Cara, relatividade, agora vai no avião pro Japão. Nossa. Essas 26 horas não passa nunca. Já aconteceu. Agora, pra gente encerrar aqui, você tem mais alguma coisa? Como que é? É difícil? Imagina você tirar foto de um bichão daquele dormindo ali. Cara, aquilo ali é bom, sabe pra quê? Pra espantar mosquito, cara. Você pendura do lado da cama, assim, cara. Da rede. Leva uma amarra no tornozelo, um desse aí, ó. Porra, cara, espanta praga na roça, cara. Duvido o morcego vir. Eu tava vendo ele dormindo ali, eu torcendo pra aparecer o morcego, mordeu o pé dele lá e começar a lamber o pé dele. Tirar a cutícula dele. Tirar a cutícula dele, aquele, nossa. Mas...
Cara, assim, aí você fala, pô, quais são as suas vontades? Cara, continua fazendo isso. Produzir livro, adoro produzir documentário. Cara, esse negócio de documentário, não sei, tem tempo? Posso falar? Sim, lógico. Esse negócio de documentário, que eu faço, tenho feito muito documentário, né? Doc, pequeno, grande e tal. Quando eu tava na pesca, eu trabalhava com os caras câmeras. E aí eu fui trabalhar com... Aí veio um cara freela fazer era cameraman e tal, não sei o que. Quando ele viu minhas fotos, cara, ele chegou e falou, você tem que filmar. Eu falei, como assim, cara? Acabei de virar fotógrafo, você quer que eu vire câmera? Ele falou, cara, o teu olhar, se você pega o seu enquadramento e joga no movimento, vai ser diferente. Aí ele começou a falar, eu não lembro agora, de fotógrafos que teve a formação como fotógrafo estático e virou câmera, foi trabalhar em vídeo e tinha uma estética totalmente diferente. Ele falou isso. E eu fiquei, cacete, né? E aí, depois, muitos anos, porque aí o que aconteceu? A evolução tecnológica. Antigamente as câmeras tinham que ser aquelas câmeras zona, era câmera e fotógrafo. Hoje você pega uma câmera fotográfica, faz filme, 4K, não sei o que, vai para cinema, não sei o que, né? Então a tecnologia ajudou muito e por conta disso eu comecei a ter essa demanda de filmar, de fazer documentários nos lugares que eu vou, né? Faço 2 em 1. E é muito interessante para mim olhar a cena em movimento. Né? Que você é um cara que filma, né? É muito legal para mim porque eu era o clique, né? É esperar o momento certo, um tiro, né? Um instante decisivo do Bresson. Mas eu agora trabalhando com essa coisa da imagem em movimento é muito interessante porque é uma outra estética, né? Você está fazendo no documentário no estilo Net Geo mesmo, aqueles? Tem um que eu tô fazendo agora no estilo Net Geo. Aqueles assim, que vai, o cara que narra é o melhor, né? Ele fala assim, agora a mamãe urso vai alimentar os seus filhotes. Aí fica tipo 10 minutos ela alimentando o filhote. E chega um leopardo. Mas isso não, cara. Eu vou deixar o silêncio lá. Onde que você está disponibilizando esses? No YouTube tem. No meu site, que é meu nome, adrianogambarini.com, tem um link para os meus documentários no Vimeo, né? E que são trabalhos que eu venho fazendo com povos indígenas e coisa e tal. Cara, tem um depois você entra. Eu vou ver. Tem um de um grupo numa região da Amazônia que os indígenas de lá, os vários povos, é uma região onde os rios são muito limpos, transparente, tipo bonito. Aí os caras nunca conseguiram pescar com vara ou com rede. Porque o peixe vê, básico. Então, eles tinham que ficar pescando com arco e flecha em cima da perrengue dos caras. Teve um cara que por um acaso, apareceu um cara lá com uma máscara de mergulho. Cara, os indígenas viram, botaram, falaram, cara, vou mergulhar para pescar. Aí, hoje, os caras, eles fazem a máscara de mergulho com câmera de pneu. E eu fiz um doc sobre isso. Tem uns 7 minutos, assim, mini doc. Desse processo dos caras botam a máscara, pegam câmera de pneu, como eles moram perto da cidade, eles vão lá, pegam câmera de pneu, pegam vidro, aí eles vão quebrando o vidro, fazem o vidro, bota aqui, pegam um vergalhão de obra, afia e faz o arpão e vão atrás, cara. É lindo. E eu fui mergulhando com os caras e filmando, porque a água é super limpa. Super limpa. Que loucura, cara. Acho que é uma boa deixa pra dizer como é que ele tá, pra quem não tá assistindo, tá só ouvindo a gente, como te encontrar. Tá. Então pesquisando por Adriano Gambarini. AdrianoGambarini.com. Gambarini é gambá, animal, que não podia deixar de ter básico. Essa relação. Gambarini.com. Gambarini com i de ilha no final, .com. Já vai achar seu link para todas as outras redes. Sim, Instagram. Sim. Aí entra, tal, aí vai ter Instagram, tal. Mas esses vídeos são super legais porque são coisas inéditas, assim. Eu fiz um documentário sobre uma expedição arqueológica na Amazônia. Os caras estão achando cerâmica de 3.000 anos. Nossa. 3.000 anos na Amazônia, você imaginou? Não. Então...
É doido? Ninguém imagina. Depois eu falo, sim, imaginei, claro. Imaginei, eu tenho uma em casa. Comprei foi na Praça da República. Já foi pra Peirópolis? Já. Peirópolis ou Pirenópolis? Peirópolis, Minas. Cara, esse nome não é estranho. Lá tem bastante ossada de dinossauro. Ah, sim. Não, esse nunca fui. Eu já fui, onde tem ossada de dinossauro, é perto de Ribeirão Preto. Aqui. Você tá onde você tá morando, em Minas? Em Lagoa Santa. Lagoa Santa? Lagoa Santa é onde tem o aeroporto de Belo Horizonte. Ah, legal. Que é perto... Lagoa Santa é uma região... Vocês lembram da famosa Luzia, que pegou fogo? A mulher mais antiga das Américas, tal, que foi encontrada em Lagoa Santa. Que tem muita caverna lá. Pertinho do aeroporto lá de... Confins. Vespasiano. Isso. É Vespasiano, depois Lagoa Santa. Vamos nessa? Bora. Ele quer dormir. Vamos deixar o menino dormir. Cara, legal, hein? Pô, legal demais. Muito legal. Valeu demais por ter vindo. Gostei pra caramba do papo. Tipo de experiência muito legal, né? E pra gente, cara, enriquece tanto pra gente como quem tá assistindo, ouvindo. Acho fantástico. Você que esteve com a gente até aqui, não se esqueça daqueles recados iniciais, de ativar as notificações, inscrever-se no canal do Papo de Escada e nos seguir nas redes sociais, inclusive LinkedIn, correto? Só uma coisa, quem tá só ouvindo a gente aqui, o podcast, quiser ver algumas imagens, vai no YouTube, que vai estar lá rolando no episódio, né? É isso aí. Boa. Né, Fred? Fred vai fazer lá pra gente. Grande Fred vai fazer as... Você tem algum recado pra dar? Alguma coisa que vai lançar? Não, que vai lançar não. Alguma espécie de morcego mutante não, que... Eu comecei a olhar o meu cabide do meu armário e querer dormir daquele jeito. Mas... Não, cara, não tenho. Entre no site. Tem livro, quem quiser. O site também tem como achar seus livros? Tem, entra lá e você compra, eu despacho. Legal. É e-commerce, normal. Legal demais. Legal. Bacana demais. Legal. Rapidinho, mais uma coisa. Vai. Livro de fotografia é uma coisa bem legal para você ter em casa ou qualquer lugar de sala de espera, porque realmente é um livro que o pessoal costuma ver mesmo, né? É legal. Porque não depende de tempo para ficar. Ele, pelo menos a foto ele vai ver. Porque você viaja. Você conta Uhum. você lembra de histórias suas. É memória. Né? É isso aí. Bom demais. Beleza? Chegamos ao fim. Até o nosso próximo encontro. Valeu. Valeu, gente. Obrigado. Que legal, hein? Fechou? Pode desligar essa Pode. Ai, cara. Você vai ter que colocar de novo, hein? Já. Só dá uma respirada pra tirar... uma foto.